Então, muito bem, a gente está começando essa gravação aqui com o tema de modernidade, a negação da realidade e as consequências psicológicas dessa negação. Sejam todos bem-vindos. Se você achar pertinente e gostar, clique no gostei embaixo, comente o que achou. Estou com a ilustre presença aqui de um amigo meu aqui de São Lourenço, da cidade, Minas Gerais, da vida, né? E aí, assim, chamei ele aqui e pretendo chamar mais vezes, porque ele contribui muito para esses temas nas quais a gente está conversando sempre aqui aos sábados, né? Que se trata sempre de psicologia ou de filosofia, ou até mesmo que pode vir a calhar hoje, né? Não sei se a gente vai comentar sobre relacionamentos humanos, né? De casamento, de amizades, etc, né? Então vamos lá. Seria bom, né, dar uma apresentada pro pessoal, o pessoal te conhecer com os apetites, né? Só pra entender quem é você. Galera, prazer para todo mundo, né? Meu nome é Matheus, eu tenho 27 anos, eu sou bacharel em Direito, né? É engraçado porque, como o Klaus falou, aquilo que eu faço no meu dia a dia não tem nada a ver com isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu sou subgerente numa farmácia aqui perto, a Drogasil, mas o que define a gente não é aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Mas aquilo que a gente, se pudesse, daria a nossa vida para manter se fazendo, né? Todo dia a dia. Interessante falar, né? Então, já falei, bacharel em Direito. Isso. Então, assim, eu sempre tive uma vocação natural para esse tipo de assunto, esse tipo de área, esse tipo de pesquisa, né? Igual o Klaus. Não à toa a gente, quando se conheceu, assim, foi uma amizade que brotou de maneira natural, porque é raro a gente encontrar pessoas que têm esse perfil, que têm essa vocação no nosso dia a dia. Não à toa, vocês estão aqui e vocês poderiam estar, por exemplo, fazendo diversas coisas nesse carnaval, né? Coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente vai discutir hoje aqui, mas vocês preferiram dedicar uma fração do tempo de vocês para tentar ter um aprendizado bacana, né? Para tentar esclarecer um panorama, inclusive, que se faz muito presente na nossa vida, né? Porque aquilo que a gente vai tratar aqui é o DNA da nossa sociedade hoje, né, Klaus? Com certeza. Vai permear, querendo ou não, a vida de vocês. Por isso que interessa a todos essa aula, porque a gente está inserido na modernidade, querendo ou não. Isso né? mesmo. E as influências dela. A gente foi jogado aqui como sem bote, salva-vidas. Falava assim, eu não tenho culpa de ser brasileiro, fui jogado, né, como espermatozoide numa privada, e aí parou na minha mãe. Então, assim, para começar, acho que seria interessante a gente saber como eu gosto de fazer, né? O horizonte de consciência de vocês, o horizonte de conhecimento de vocês. Como é que vocês definiriam para a gente o que é modernidade? E do que se trata a modernidade? Só para eu ver, assim, quem está aqui ao vivo, né? Quem está no YouTube assistindo, fica à vontade também para comentar, tá? Mas eu queria ver o pessoal que está aqui com a gente. Vocês têm algum chute, assim? O que seria modernidade? O que seria... Em qual sentido? No sentido temporal e histórico, né? O que é viver numa modernidade, né? Ou o que você quiser abordar também. A modernidade é um fenômeno muito grande para a gente tentar criar um conceito dicionarizado, né, do que é, né? Então tem diversas formas de você falar desse assunto. Acho difícil sair desses dois patamares, né, de histórico e temporal, mas assim, se quiser dar... Vai longe, né? O que é que você quer falar? Que a gente pode dizer... Acho que pode dizer conexão e velocidade. Não, conexão e velocidade. E o que o Cauã achei também interessantíssimo, além do que ele falou aqui, ó, eu acho que é um período onde rompe os padrões tradicionais. Legal também. Interessante. Me explique mais sobre isso, né? Que padrões tradicionais são esses, né? Aí. Porque num padrão tradicional do século XIX, para nós já é um padrão tradicional, mas não tem nada de tradicional lá, né? Verdade. Mas são duas abordagens. Uma perspectiva tecnológica, que o Ale trouxe, né? Ou seja, conexão e velocidade. Modernidade é o apogeu de uma era tecnológica. Tá certo, é isso mesmo também. E o outro falou, já puxando para o que você falou, Klaus, que é o quê? É realmente histórico, é um período de rompimento de padrões tradicionais. Ó, tá vendo? Também é uma forma de abordar. É um fenômeno bastante complexo a modernidade. Fala, Cleison, perdão. Quando se trata de tecnologia, né, eu vejo pontos positivos, né? A gente avançou. Mas quando se trata da questão do ser humano, eu não sei se teve uma regressão, mas aparentemente a gente parou no tempo. Né? Uhum. Então, se a gente pega ali a estrutura de Olavo sobre as duas camadas,
principalmente no Brasil, a gente está parado no tempo ali na quarta camada, né? E não tem mais progressão. E de Freud, dos ensinamentos de Freud, que de algum modo está na cabeça de todo brasileiro, aí também a gente virou o extrato do pó de bosta, como diz o Klaus na aula passada, né? Ficou aí só. Acho que é isso. Tecnologia a gente avançou, tá tudo ok, mas em questão de desenvolvimento de ser humano enquanto pessoa, enfim, a gente deu uma travada, né? É. Mas Fala, também Diego. teve a contrapartida, né, também. Por exemplo, não sei se tu já leu aquele livro A Vida Intelectual, recomendação do Olavo. Tem uma parte Cestilhante. dele que ele fala que o intelectual não é isolado, tá entendendo? Tipo assim, se tu não tivesse a conexão que tu tem hoje, tu não teria, por exemplo, um grupo desse que o Klaus tá fazendo, né? Uhum. Então, assim, tem as partes ruins, tipo assim, se eu tô aqui, por exemplo, tô aqui no Ceará, eu dificilmente vou encontrar uma pessoa que fala sobre esse tipo de coisa, tá entendendo? Perto. Então, acho que a conexão, né, da modernidade ajudou nesse aspecto, tá entendendo? De fato, algumas coisas, né, desse conjunto, né, pode dizer que é ruim, né, mas acho que dentro desses subconjuntos aí que você pode ter, você pode tirar alguma coisa boa, tá entendendo? Tem uma dicotomia nisso aí, né? É muito interessante o que vocês estão falando, porque é exatamente como a gente vai trazer a abordagem da aula aqui, né? Porque, assim, existem correntes na história hoje de que existem tradicionalistas, nas quais falam assim, ó, tudo que é antigo é melhor. É como se fossem os saudosistas, né? Tudo que é antigo é melhor e o que é tradicional é superior ao que está hoje. E, inclusive, a tecnologia, eles vão demonizar também. Que, ó, assim, aí já é um palpitezinho próprio meu que não vale nada, né, merda. Mas, assim, pô, que ótimo, né? Na parte da tecnologia tem muita coisa bacana se aproveitar de um jeito certo, né? Como essa aula que a gente está dando, né? Tem muita coisa boa, né, na modernidade, que o que eu também vejo, né? Mas tem essa dicotomia, né, das tradições e os modernistas, né? Que falam assim, não, tudo que está atrás é um modernismo misturado com positivismo. Tudo que está atrás é bosta, entendeu? Os tempos evoluem, não podemos ser retrógrados. Vocês veem essas frases, assim, até a sua vizinha diz isso. A Dona Maria que trabalha com o seu Zé na padaria fala isso, né? Não, a gente não pode ser retrógrado, a gente não pode ser, com a palavra que elas usam muito, né? Faltou aqui na cabeça. Não à toa eles se intitulam progressistas, né? Porque, assim, se você for Sim, como de pegar ao progresso. conceito da palavra progresso, ele sempre vai ter um significado semântico do quê? De desenvolvimento, né? Então, assim, se você automaticamente se intitula dentro dessa perspectiva histórica como alguém progressista e defende esse tipo de coisa que o Klaus está falando, que realmente o que veio para trás é ultrapassado, é desleixado, naturalmente você coloca o debate dentro de uma perspectiva que vai só te favorecer, porque você defende o progresso, não é verdade? Até a própria palavra evolução, vocês já repararam? A gente fala assim, não, eu vou Verdade. evoluir. Como se, por exemplo, não existe uma parte ruim na evolução. Por exemplo, câncer evolui. Entendeu? Câncer também progride, né? Encrenca também progride para conflito, né? Para ataque físico. Então tem coisas que não necessariamente a gente usa isso muito, né? A conotação de evolução. O Brasil permeado pelo positivismo, né? Só você ver nossa bandeira, né? Que tem um lema positivista lá de Augusto Conte, de que a gente usa essa palavra com conotações boas, nunca como uma coisa que evidentemente pode estar também ruindo, né? Então você tem essa dicotomia, os tradicionalistas, né, que a lista é grande, né, desde de taricas como o Guénon Chouon, né, que endeusam algumas coisas mais clássicas, vamos dizer assim, até religiosamente falando, e os modernistas, né, que vão alegar que tudo que foi para trás está ultrapassado, o que é novo, the news is always better, né? É o lema, é o lema deles, né? O novo sempre é melhor. Mas vamos lá, né? Vamos aproveitar que eles expuseram as opiniões dele. Fala o que você acha que é modernidade, para a gente dar o pontapé. Eu também falo. Então, essa minha pergunta para eles foi bem retórica, porque, como você falou, é difícil definir, tem pessoal entrando aqui, é difícil definir uma coisa macro, uma micro definição, né? Tipo assim, o que é
comunismo. Meu Deus, é uma permeada Então. é uma cultura, entendeu? Não é ideologia, porque ideologia é uma coisa mais específica, né? Então, modernidade é uma maçaroca, né, de coisas ao mesmo tempo que a gente pode puxar historicamente, né? Eu tô aqui do lado de uma pessoa que conseguiu ler 3 calhamaços do Giovanni Reale, né? Só para vocês terem uma ideia. Vocês não estão vendo aqui na minha estante, mas também não dá para puxar porque é muito pesado, né? Vai fazer uma grande bagunça. É um negócio dessa grossura, assim. Só para você ter uma ideia, o volume 3 tem um tamanho maior do que o meu braço, né? Muito maior do que o meu braço. Uns 12 centímetros. Uns 12 centímetros de largura. Então, deve assim, ter umas 3 bíblias. ele leu o Mateus, isso tudo, né? Eu tenho aqui também do Clóvis, eu uso mais para consulta, você vê o tamanho do negócio, né? E assim, o Mateus pode falar com mais propriedade, embora eu possa dar umas pinceladas, né? Como é que surgiu esse movimento que a gente pode chamar hoje de modernidade? Né? A gente pode puxar assim, desde o pecado original, se quiser. Porque assim, vem Protágoras, né? O homem medida todas as coisas, né? Aí depois, sei lá, pode vir depois o Guilherme de Ockham, pode puxar lá depois pro Descartes. Então, assim, por onde começar? Por isso que a gente tem que sempre delimitar o objeto do que a gente vai falar, né? Principalmente se tratando de uma aula, né? Então, assim, o que é que eu entendo com modernidade? Eu entendo modernidade como um processo de ruptura, tá? E de negação. Por isso que, inclusive, a palavra negação, ela está inserida no tema da aula, né? E aí você vai falar, mas, Mateus, é ruptura e negação no que se refere ao quê, né? Porque quem nega sempre nega alguma coisa. Eu acredito que seja uma negação da cosmovisão cristã, tá? E de todo o trabalho de incorporação da filosofia clássica nessa cosmovisão. Então, se vocês têm um pouquinho de conhecimento sobre a perspectiva filosófica e sobre a linha filosófica cronológica que a gente tem desde os pré-socráticos até hoje, por exemplo, que é uma coisa que a gente estava conversando antes da aula entrar no ar, que era a filosofia linguística, né, do Wittgenstein, do como é que é o nome daquele lógico lá? O Wittgenstein e o... Não vou lembrar também, não. A gente não estava conversando sobre esse... Era o Wittgenstein, enfim, vamos focar só no Wittgenstein. Wittgenstein, o Círculo de Viena, enfim. Se vocês têm a noção dessa linha histórica, vocês percebem que existiu um início de um projeto. Esse projeto, ele começa com o quê? Com a capacidade do ser humano de observar as coisas que estão ao seu redor e de tentar interpretar isso, tá? Para fazer aquele mundo ao seu redor fazer sentido para ele como homem. Porque é o que a gente falou aqui anteriormente. Nós somos jogados nesse mundo. Literalmente, e a gente vai recebendo as informações meio picotadas e vai tentando dar sentido a tudo aquilo que a gente está recebendo como informação, né? Então, esse primeiro esforço começa com os filósofos da physis, né? Os pré-socráticos, eles começavam a tentar olhar a natureza, interpretar isso, entender do que ela era feita, né? E aí vem Tales de Mileto, aí vem Protágoras, como ele falou, aí vem Anaximandro e Anaxímenes, né? Cada vai falar uma coisa. E aí também vem os mitos gregos, né? Como uma tentativa do homem de entender essa realidade, né? E, mediante entender essa realidade, entender onde o homem se encaixa nessa realidade, né? Após isso, é uma idade prematura do ser humano ainda entendendo isso, né? Vem o quê? Vem a filosofia grega clássica, né? E quando a gente fala filosofia grega clássica, a gente fala de 3 nomes, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? São os 3 colossos da filosofia. Eles, entendendo esse projeto incipiente, que inicia com esses caras que vêm antes deles, né? Meio prematuro, meio cambaleando, né? Eles entendem, não, a gente está jogado nesse mundo e a gente tem que entender como é que esse mundo funciona, né? E o ponto de partida desse mundo, dessa pesquisa, se dá com Sócrates tentando entender o que é o homem, né? Sócrates vai entender que o homem ele é um ser composto de uma alma, né? E que essa alma garante razão ao homem, né? E essa razão é o que possibilita com que o homem seja capaz de questionar e entender aquilo que está ao redor dele, né? Depois vem Platão, tá? E aí Platão vai pegar isso e vai desenvolver para o quê? Para a teoria das ideias, a teoria das formas, né? E vai falar que se o homem ele é composto de matéria e razão, né? E alma, no caso, e essa alma ela produz razão, tudo que está ao nosso redor também é composto disso. Só que o que importa no homem é o quê? É a razão, é o que torna ele
diferente, né? Dos outros animais, das outras coisas que estão aí no universo, né? Então, da mesma forma, o que importa no homem é um elemento espiritual, é um elemento racional, o que vai importar também nessas outras coisas que compõem a realidade é esse elemento espiritual, esse elemento essencial, né? E daí Platão vai inaugurar o quê? O mundo das formas, né? A metafísica surge com Platão a partir dessa distinção, né? E aí, depois de Platão, vem Aristóteles. Aí Aristóteles fala que o mundo das formas, por exemplo, ele não é só isso, né? Ele não é uma coisa separada do mundo físico, mas ele também está inserido nesse mundo físico, e pronto. E de maneira sucinta, você vê um projeto de desvelamento, um projeto de interpretação da realidade sendo construído. O foco aqui parte do homem, mas o foco não é o homem, tá? Não existe um humanismo, tá? Aqui existe o quê? Existe um realismo, existe uma conexão com a realidade, existe um homem tentando se encaixar nesse quebra-cabeças que se chama realidade, tá? E um homem com prazer e necessidade de entender esse quebra-cabeças, né? Uhum. Isso vai só aprofundar quando você entra no quê? Entra na Idade Média. Por quê? Porque agora a realidade ela vai ser investigada, mas não investigada como os gregos faziam, apenas nas suas formas sensíveis que estão ao nosso redor, né? Ela vai ser investigada se interrogando o criador dessas formas sensíveis, que é o próprio Deus, né? Então, daí vem Santo Agostinho, daí vem São Tomás de Aquino, num esforço, assim, colossal, de você tentar cristianizar Platão e Aristóteles, para, por meio desse linguajar e desse mecanismo retórico grego, você conseguir entender não só a realidade, mas entender aquele que é o autor de qualquer realidade, que é o próprio Deus, né? Pois bem, então, se a modernidade, ela, como eu iniciei a aula, ela se caracteriza pela ruptura, a gente vai ter o nosso primeiro ponto de ruptura aqui. A gente vê a modernidade emergindo num questionamento a esse projeto socrático, né, Klaus? Que se dá mediante o quê? Mediante o que o Klaus falou até um pouquinho atrás, que é o Guilherme de Ockham, o nominalismo, né? O primeiro lampejo de modernidade que a gente tem, filosófica, acontece com o nominalismo. O que é que o nominalismo ele vai fazer, no caso? Ele vai pegar todo esse passado de discussão grega, que vai originar o mundo das formas, o mundo das ideias, o mundo das essências, e vai falar que isso não existe, né? Isso não existe, as formas, as ideias, elas não existem, e elas são apenas palavras que estão na cabeça do homem e que são formadas a partir como é que eu posso falar? A partir da quantidade de vezes que o homem vê aquele objeto. Por exemplo, de tanto você vê um gato, Platão ia falar, você só entende que o gato ele é um gato porque existe a essência do gato. E você capta essa essência ela existe por si só, né? E com essa essência você entende o que é o gato, né? Agora o nominalista não. O nominalista ele vai falar que essa essência não existe e de tanto você ver vários gatos, você forma um conceito na sua cabeça do que é um gato. Pouco importante se essa essência existe ou não. Uhum. Né? E a partir daí você vê o primeiro o quê? Rompimento com a realidade. A realidade ela não existe mais como um todo compreensível. O que existe é um monte de indivíduos espaçados, sem nada que junte eles, né? Essa junção ela só acontece na cabeça humana, né? E mediante esse rompimento, você vai ter uma espécie de preparação para aquilo que vai acontecer com o início da modernidade de fato, com o René Descartes, né? Porque se a realidade ela não é composta desses universais, a realidade ela não é composta dessas essências, não faz sentido eu querer estudar a realidade, porque não existe nada para ser estudado ali, não existe nenhuma essência, não existe nada importante ali. O que existe é só o homem, com sua razão, e na tentativa de entender ou criar sentido para coisas que naturalmente não têm, assim, essência. E quando você entende esse insight, você percebe o porquê Descartes chega na bifurcação dele, que é o quê? Que é a res cogitans, né? A coisa que pensa, e a res extensa, né? Que é a coisa extensa, né? Ou seja, ele chega nessa bifurcação por quê? Porque se a realidade ela não tem essência, que foi o que Ockham falou lá atrás, se a realidade ela não tem nenhum universal, nada que agregue ela e que torne ela inteligível, ela só tem extensão.
ela só tem atributos matemáticos, entendeu? Ela só tem coisas que vão ser utilizadas pelo método científico para tornar realmente a vida do homem mais confortável, a vida do homem mais confortável possível, né? O que existe de fato é só o quê? O que eu tenho certeza é a res cogitans, né? É o ser pensante, né? E é a partir dessa solidificação da negação do real, né? Que se dá com Ockham e se solidifica com Descartes, que a gente vai chegar depois aonde? No ápice da modernidade filosófica. Qual é o ápice da modernidade filosófica? É o Kant, né? Com Kant, a gente vai ter a seguinte perspectiva. Se a realidade ela não tem nenhum universal, como Ockham falava, e se a única coisa que existe é a res cogitans, como Descartes falou, porque Descartes ele só chega, para vocês terem uma ideia do nível de subjetivismo, né, Klaus, que esse tipo de filosofia moderna tem, e que vai basear a modernidade como um todo. Descartes só chega à noção de certeza de Deus depois dele ter certeza que ele existe. Ou seja, na filosofia de Descartes, ele vem antes de Deus, entendeu? É um apelo meio sentimental, né? Você falou assim, não, Deus não me faria como um peão para me manipular, porque Deus é bom. Resume tudo nisso, né? Na filosofia de Descartes, né? Isso tudo que você está me falando é importante, mas eu queria saber do pessoal no quesito de... porque tudo isso que o Matheus está contando tem um ponto em comum. Qual é o ponto comum? A verdade. O que é a verdade? Vocês podem me dar um palpite aí, só para eu ter uma noção de que, assim, com quem a gente está dando aula, com quem a gente está falando aqui, vocês conseguiriam definir para mim, se eu falar assim, o que é a verdade? Vai. Vou dar uma de Pilatos, né? O que é a verdade? Diga aí para mim, vocês aqui, o que vocês acham que pode ser as coisas mais... que vier a primeira coisa na cabeça, né? É fácil, né? A gente ficar falando de verdade, realidade. Parece que pode falar, né? É meio difícil dizer um negócio desse. Fora, né? Porque, como tá falando aqui com o Matheus, é fácil, né? Falar de verdade e realidade quando a gente não sabe nem explicar a definição dessa... Algo que é universal? Pode ser. A verdade é algo imutável. Mas vocês estão falando aqui, olha só, vamos lá. Se todo mundo, a maioria aqui é cristão, católico ou protestante, sei lá. Parece que a maioria é cristão. Assim, vocês estão falando baseado numa influência religiosa de vocês. Agora, explique para mim o que é verdade, como se explicaria para um gentio, para um pagão, de modo universal, que todos possam entender. Não só os cristãos. Porque é verdade que é Cristo, verdade. Né? Ele fala lá, tá lá na Sagrada Escritura, eu sou o caminho, verdade e a vida. Se eu chegar para uma hora e perguntar 9 dividido por 3, né? Vai dar um resultado X e eu dizer a mesma coisa vai ser algo verdade, porque vai ser universal, não? Tudo que é verdadeiro é universal, olha. Então a gente pode dizer assim, pode definir assim o que é a verdade, porque eu não quero ficar nesse clichê de assim, eu sou cristão, a verdade é Deus, sabe? Que eu acho muito chato o negócio. Pode definir assim? É meio que apela a um artifício, né, da cabeça do tipo assim, olha, eu tenho um princípio religioso, vou usar esse princípio religioso, né? Mas tá, você explicou de verdade para todo mundo o que é verdade, né? Até para quem é, sei lá, judeu. Judeu, a verdade não é Cristo, né? Nem pro islâmico. Mas a gente pode encontrar, sei lá, elementos universais dentro de Cristo, apontando para ele, não? Olha só, tem uma coisa... Peraí, vou ler aqui o chat. Uai, vocês perguntaram a primeira coisa que me veio na cabeça. Sintonia aqui, Maria. Vamos lá. Eu ia chegar nesse ponto aqui que o Luiz falou, tá? Ele falou de São Tomás. Porque isso que o São Tomás falou, acho que resume um ponto da nossa modernidade, né? Que lá na Suma Teológica a gente viu o quê? Olha, embora seja a Suma Teológica, o que ele fala não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver assim, com o cristianismo, tá? Mas vocês entenderam, né? Não parte no apelo a Cristo, né? Ao apelo à doutrina, a algum dogma, né? Então, o que ele fala quando ele na Suma Teológica pergunta assim, o que é a verdade? Ele fala, a verdade é a adequação do intelecto à coisa. E todo esse apanhado histórico que o Matheus fez, vocês repararam que é uma inversão disso? É basicamente o seguinte, não, a verdade não é a adequação do meu intelecto a esse copo, a compreensão desse copo, como ele é feito materialmente, como é que compõe a água, os objetos que vêm aqui dentro. Não.
né, é a adequação a coisa ao meu intelecto, como eu percebo essa coisa, né? Os gregos, eles se preocupavam com isso que o Klaus está falando, e os cristãos também. A verdade é o quê? É eu conseguir ter acesso a esse copo, eu entender a essência dele, o que ele é capaz, e com base no que ele me revela, eu entender e fazer um conceito lógico dele para eu conseguir usar ele no meu dia a dia. O moderno, ele não vai se preocupar com isso, porque o moderno, ele, baseado lá naquele problema lá de Guilherme de Ockham, baseado lá nos erros de Descartes, ele nega a realidade. O que importa é o quê? É o subjetivismo. O que importa é o quê? É a coisa que pensa. Ou seja, se eu nego a realidade, o único ponto de partida que eu tenho para chegar nela é partindo de mim mesmo. Ou seja, eu não busco mais entender a essência do objeto. Eu busco construir a essência dela de acordo com a minha mente, de acordo com os meus desejos, com os meus anseios. Ou seja, uma abordagem muito mais pragmática, enquanto os gregos eles têm uma abordagem muito mais o quê? Contemplativa, né? Eles buscam contemplar. O moderno não, ele nega isso e pronto. Olha como é que o que você falou aqui, Ana, ainda não procede, né? Porque, vamos lá, você falou que a verdade é algo que existe. Se a gente parar para perceber, parece que realmente é algo que existe, é verdadeiro, né? Aí, no entanto, eu vou te dar uma coisa que está dentro do plano da existência. Unicórnios. Você não tem como dizer que unicórnio não existe, porque como é que você está identificando algo que não existe? Então, o que é um unicórnio? É um objeto, né, que se chama chifre com um cavalo, duas coisas existentes que formou esse misticismo folclórico chamado unicórnio, né? Mas é isso que o Paulo está falando. Verdade pode ser definido como algo que é real, independente da interpretação? Exatamente. Exatamente. Mas que tá, vamos nesse ponto que é interessante falar, porque a modernidade hoje, você vê qualquer professor fala a mesma coisa, né? Pô, a moral é relativa, a beleza é relativa, a verdade ela é relativa. Por isso que eu tô perguntando para vocês, o que é a verdade? A verdade, vocês acham que isso no Brasil tá muito pandêmico, né? A verdade, você acha que é sinônimo para opinião? Tudo que é opinião é verdadeiro, ou tá ligado com alguma verdade? Eu queria que vocês me respondessem só para ter uma noção. Responda o que vier na cabeça de vocês. Não queiram responder uma coisa que eu acho que eu vou achar sobre vocês, tá? Não tenta me agradar com respostas sofisticadas, não. Bota a primeira coisa que vier na cabeça. Isso aqui a gente vai chegar nisso aqui, né? A gente tá tentando, né, fertilizar o terreno, né? Para chegar lá. Claro. Repita a pergunta, vamos lá. Vamos ver se vocês estão atentos. A gente perguntou aqui o que é a verdade. Né? Vocês me deram deduções aqui, sinceras, né? A verdade é Cristo, a verdade... E que estão certos. A verdade é que as coisas... O que existe é verdade, né? Aí eu consegui, de alguma forma, contestar o que a Ana falou, que na verdade é o que existe, tá? Aí botei um atribuinte de uma coisa que realmente não existe, beleza? E aí, né? Se é verdade a adequação do nosso intelecto, a coisa que parece uma definição mais plausível, né? Como é que a gente chega até essa coisa? É possível chegar nessa coisa? Acho que eu fiz uma nova pergunta, né? Nem repetir a minha necessário pergunta, chegar nessa coisa? É necessário chegar nessa coisa, fazer um esforço para chegar nessa coisa. A pergunta que eu fiz, eu acabei de lembrar aqui, seria se verdade é um sinônimo de opinião. Tudo que a gente palpita, opina, está ligado necessariamente à verdade? Sim ou não? Acho que não, né? Por quê? Me responda por quê. Pessoas estão dizendo que creio que não, anátema. Tá, por quê? Pode estar errado. Podemos ser refutados. O Ali falou também que pode estar errado. Não, opinião é uma coisa, verdade é outra. Mas se opinião é uma coisa e verdade é outra, por que você vai buscar ter uma opinião sobre a verdade? Porque eu acho que é um instrumento de alcançá-lo, né? É porque é uma coisa que não sei se vocês repararam, não sei vocês, mas vocês se deparam com pessoas assim, que falam assim, olha, mas essa é a sua verdade, é a que está na boca das pessoas, qualquer um que é brasileiro, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Como se a verdade tivesse um sinônimo de opinião. Como a verdade fosse opinião. Podemos ser refutados, é verdade, mas se a gente for refutado, claramente a gente não está na posse da verdade, mas se a gente não for refutado, será que
a gente também continua com a verdade? Só pelo fato de não ser refutado? Só para alguém estar contestando, É. será que você já perdeu, né? Isso. Tipo assim, a grama é verde. Tá, mas quando neva fica azul. E aí, a grama deixou de ficar... Uhum. Você recebeu uma antítese, né? Uhum. Nosso tempo, né, o Matheus não explicou isso, mas existe um cara chamado Hegel, né? Ele ia chegar lá, mas estava na ordem cronológica. Né, tem um cara chamado Hegel que identificou essa dialética que assim, já meio que roubou do Aristóteles, né? Tá lá no órgão da tese, antítese, né, e síntese. Então, assim, para ele, tudo que tem uma antítese, né, mais tarde Karl Popper, ele fala que merece algum tipo de revisão, porque ele fala, o Karl Popper ainda fala que a ciência, um método científico hoje se quantas contestações ela tem, se recebe muitas contestações, logo não é verdadeiro. Né? Então, é tudo baseado muito no consenso científico e quanto os seres humanos se esforçam para tentar não chegar na verdade, mas tentar chegar num consenso entre seres humanos. Em suma, gente, é isso aí. Vocês estão muito na trilha, é isso mesmo que vocês estão falando. A gente só está meio que tentando contextualizar, por quê? Até a pessoa do YouTube, né? Para vocês entenderem. A verdade, em suma, é a realidade e sua estrutura, né? E quando você tem uma perspectiva grega e cristã de abordar isso, você entende que a verdade, ela é contemplada, ela é conhecida, né? Ela não depende de você, como muitos falaram aí. Ela existe por si só. Agora, quando você vai abordar o método moderno de perceber a verdade, você tem uma negação desse método grego. Por quê? Porque para os modernos, a realidade ela não faz diferença. Ela não tem essência. Ela não tem uma estrutura própria que vale a pena ser conhecida. Né? Isso vai chegar no ápice com Kant, por exemplo. Kant ele vai falar que a única coisa que existe é o sujeito com as suas categorias mentais de percepção, e aquilo que a gente percebe, pouco importa se tem a ver com a realidade ou não, é apenas um fenômeno. É aquilo que a gente consegue captar da realidade. O que a realidade é em si mesma é negado ao ser humano, a gente não tem noção nenhuma, tá entendendo? Então, se você entende a essência desse pensamento, você entende que a verdade para os modernos é o quê? É uma construção, tá? Não é mais uma contemplação como era para os gregos, é uma construção da capacidade humana e daquilo que o ser humano tem de estrutura para conhecer, tá entendendo? Então, é isso, essa é a ruptura, tá bom? Total. Assim, em resumo, pela primeira vez na história da humanidade, não há mais um esforço de compreender da nossa mente, o intelecto da coisa, mas sim colocar a coisa no nosso intelecto. Em outras palavras, qual é o nome disso? Antropocentrismo. Antropocentrismo, subjetivo mesmo. Porque existia uma época, um período, não sendo assim, eu estou endeusando, porque tem que explicar isso para o brasileiro tem raciocínio de tico e teco, né? Tem tipo assim, se eu vou falar agora de Idade Média. Era uma época teocêntrica, né? Perfeita, porque a gente está falando aqui, por exemplo, né? Aí se eu falo bem da Idade Média, a pessoa vai falar, é medieval, sei lá o quê, saudosista. Cara, não entendeu nada, né? Enfim, o brasileiro só tem 2 neurônios, o concordo ou o discordo, né? O contra ou a favor. Pode falar, Cleiton. Uma pergunta, na verdade. Por que vocês acham que esse modo de pensar modernista tomou tanta força assim nos dias de hoje? Por que o nome modernismo? Não, porque esse modo de pensar. Modo de pensar. Se existe a verdade, existe um modo correto do ser humano progredir, e o contrário disso, o oposto disso, né, esse método modernista aí, ganhou tanta força assim na cabeça do pessoal. Você quer responder? Vou responder vou responder assim, uma tese que eu tenho, pessoal, que eu já parei para refletir sobre isso. Se vocês repararem bem, cristãos ou não, ateus também vão chegar nesse consenso, né? Que eu vou falar, independente da sua religião, que está vendo aí no YouTube, né? Que está aqui na aula ao vivo. Você já reparou que tem uma data para acabar o mundo? Nas perspectivas assim, religiosas, a gente vê, por exemplo, no cristianismo, a gente já tem uma data do juízo final, só não sabemos quando. Ou seja, é natural na história da humanidade a gente ver basicamente um certo declínio. Né? Tava tudo bem no Jardim de Éden, teve um declínio, teve uma ascensão e queda. Tava tudo bem lá com Noé, né? Teve a ascensão, Lázaro, depois queda, foi esbriagou.
Então, esse movimento pendular, vamos chamar assim, né, de ascensão e queda, né, vai chegar a um fim, né, que a gente chama de juízo final para quem é cristão, né. O que é o juízo final, né? É o momento na qual, basicamente, toca as trombetas, Jesus desce do céu e fala assim, acabou, né? Vamos separar o joio do trigo, né? Vai ter choro, ranger de dentes, porque não deu tempo de você estar em estado de graça, confessar, entendeu? Aí, é isso aí. Assim, a minha tese, né, bem pessoal, né, que eu tenho, isso não vale nada, né? Não vale um peido, essa minha tese, só uma coisa pessoal que eu venho pensando e eu posso mudar um dia, é que a gente está caminhando para esse declínio. Porque Jesus, vocês concordam que não vão vir no momento quando está tudo mil maravilhas. Já o Mateus ele tem, né, uma perspectiva diferente, né, que eu também estou de acordo com o que ele vai falar aqui, né, sobre resumo, né, vou falar mais ou menos o que ele vai dizer, né, aí você explica melhor em detalhes, né, que Jesus veria nos melhores tempos terrenos, quando estivesse próximo do jardim de um Éden, as pessoas estão abandonadas absolutamente a Deus, né, aí que chega, né, isso eu já enxergo como uma degradação também, um declínio, não? Uma questão de ruptura mesmo. Se vocês repararem bem, essa aula que a gente está tendo aqui, a gente está infectado muito por essa questão antropocêntrica, porque a gente está toda hora falando assim, do que eu acho, qual é a minha tese, qual é a tese do Klaus, ou seja, todo mundo está infectado por essa porra, entendeu? De alguma forma, a gente também tem que fazer um certo esforço de fazer a adequação do intelecto, né, à coisa, falar assim, tá, essa é a minha tese, mas não vou me pegar isso. Como o Avelli fala, né, que a opinião já é frágil pelo simples fato de você chamar de minha. Você fala que é minha opinião, você já declarou que ela é muito frágil, né? Senão você não chamaria de sua, né? Então, ela está suscetível a mudanças, mutabilidade, né? Então, assim, essa é uma tese que eu tenho, que a gente está caminhando para um declínio, porque uma hora vem o juízo final, né? Normal essa decadência da inteligência, inclusive do que o Cleison falou aí. Complementando o que o Klaus falou, Cleison, eu acredito que principalmente, em primeiro lugar, pela perda da visão simbólica da cosmovisão cristã, tá? Lembrando que a gente está tratando aqui de um tema que ele é por natureza filosófico. E a filosofia, ela é um discurso que também possui a natureza o quê? Retórica e dialética, não é isso? Então, se a filosofia ela possui a natureza retórica e dialética, e vocês estão familiarizados com a teoria dos 4 discursos do professor Olavo de Carvalho, vocês entendem que antes da linguagem retórica e dialética, antes de você conseguir desenvolver qualquer tipo de filosofia, você tem que ter antes uma linguagem poética, tá? E quando eu falo linguagem poética, eu falo que uma sociedade, para ela desenvolver qualquer tipo de filosofia, ela precisa ter um conjunto de mitos, tá bom? E um conjunto de instituições religiosas que garantam para um homem um imaginário simbólico, tá? Porque é a partir desse imaginário simbólico que ele vai começar a raciocinar a realidade. Tá? E aí, com o advento da modernidade, você tem uma crise da cosmovisão e da simbologia cristã, que era uma simbologia e cosmovisão que prezava pela realidade, que prezava o quê? Pela verdade como uma estrutura que independe da nossa percepção. Ela existe, né? E aí, com o advento da modernidade, você tem uma troca dessa simbologia, uma troca desse imaginário, né? E com isso, com a consequência disso, você tem uma queda, você tem uma degradação, como o Klaus falou, dessa perspectiva, né? E junte a isso também a perda do quê? Do poder católico, né? Porque se você for analisar com o advento da modernidade, com o advento de René Descartes, mais ou menos ali, Revolução Protestante, século XV, a partir do século XV as coisas começam a degringolar. Por quê? Você, antes, com o advento da Idade Média, você teve uma concentração de poder absurdo na mão da Igreja Católica. Pela primeira vez na história, o poder civil e o poder religioso estavam juntos na mesma figura, que era a figura do Papa. Tá? Antes disso, antes do advento da Idade Moderna, da Idade Média, o poder religioso e o poder civil estavam juntos na mão de um governante, que pouco tinha a ver com o quê? Com um cargo religioso. Por exemplo, na Roma Antiga, César, ele reunia dentro de si a função de sacerdote e a função do quê? De ditador. No Egito, o faraó, ele reunia dentro de si a função de governante e a função de representar o Deus, né? Os deuses na Terra. Né? Vale uma nota de rodapé isso que ele está falando, né? Porque, assim, não sei se vocês repararam, essa tentativa de colocar um imperador ou até um ditador lá de uma forma desprovido de algum serviço na qual o próprio líder está cultuando e amando a Deus, né? Ou, em suma, que não tem nenhuma religião, né?
E de alguma forma vocês repararam que eles voltam essa figura de Deus para o próprio umbigo. Ou seja, eles querem que as pessoas idolatrem ele. É o movimento que a gente está vendo hoje. As pessoas não têm mais religião. O que a gente está chamando de religião hoje é religião civil. Ou seja, é o retorno do quê? Do César e do faraó, entendeu? Ou seja, é isso que o Klaus está falando, é isso aí. É o retorno para esse tipo de natureza religiosa pré-Idade Média, né? Com o final da Idade Média, a igreja ela sofre o primeiro golpe, né? Que é o quê? Ela perde a autonomia de falar o que é a fé correta. Porque a Revolução Protestante é isso. É Lutero falando, Papa, você não tem nenhum primado para dizer qual é a fé correta, cada pessoa é o sacerdote por si só, cada pessoa interpreta a Bíblia do jeito que quiser e acabou. É o primeiro golpe ali na instituição católica. Essa instituição era que garantia a visão cristã, simbólica, né? Então ela recebe o primeiro golpe. Ela perde a hegemonia teológica, né? Depois ela vai perder a hegemonia social. Por que ela vai perder a hegemonia social? Porque antes a igreja ela ordenava reis. Depois, quando tem aquele ato simbólico de Napoleão pegando a coroa e se autocoroando, ou seja, falando, Papa, não é você que me coroou, sou eu que me coroou, a igreja ela perde a autonomia social de ordenar reis, né? E aí, hoje em dia, ela está perdendo o quê? A autonomia até administrativa dela, porque o que tem de gente infiltrada na igreja, assim, é uma coisa absurda. Então, assim, a decadência da igreja é a principal responsável pelo advento da modernidade e pela perda desse ideal cristão simbólico que dava suporte para essa perspectiva da realidade como uma coisa que independe da nossa percepção. Só explicando alguns conceitos que o pessoal às vezes está assistindo ou no YouTube ou está aqui, não compreende muito bem. O que é antropocentrismo, né? O que é antropocentrismo? O que é teocentrismo? Antro vem de ser humano, né? Pessoa, né? Então, assim, pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano se colocando no centro das coisas. Isso a gente fala pela perspectiva histórica, mas se a gente puxar antes, Eva foi a primeira, né, a se colocar no centro das coisas. Depois o segundo foi o Adão, né? Você fica puxando quem é o culpado, quem é o culpado. Você puxa, não, René Descartes, aí depois vem, não, antes disso, Guilherme de Ockham, né, um pouco depois de Spinoza, assim, não vai chegar no grande culpado, porque o culpado disso tudo é o pecado original, é o ser humano se colocando no centro das coisas, falando, eu não servirei, vou fazer minhas próprias leis, entendeu? Vou ler o que o Luiz falou aqui. Na modernidade, essa tentativa de colocar um governante como Deus, uma sociedade secularista e sem religião, é corrente na história humana. Hitler, Stalin, Napoleão, Mussolini, Getúlio Vargas, etc. Os caras estavam delirando no antropocentrismo, se colocar como centro de tudo. Mas é claro, mas para e pensa, Luiz, vamos lá, tiramos Deus. Imagina sobra que um homem. Exato, só sobra o quê? Sobra o culto ao meu próprio umbigo, ou um culto a algum líder, entendeu? Você entendeu? O ser então, humano... a entidades diabólicas, né? Exato. Mas assim, vamos pensar numa perspectiva puramente ateu. Realmente, vamos pensar assim, realmente, Deus não existe, nem o diabo existe. Tá, o que sobra? Sobra me entupir de prazer. Sobra um hedonismo, ou até mesmo materialismo, pegar as coisas aqui, e só a matéria explica as coisas. É isso que a gente está vendo, né? E aí também sobra isso, nessa questão do culto ao líder. É impossível que Deus não exista, eu já cheguei a dar essa aula aqui, porque assim, há esse apetite do ser humano para cultuar alguma coisa, né? Então, assim, o próprio culto ao líder explica isso. O culto ao Hitler é basicamente uma demanda não correspondida do ser humano, que é o quê? É o contato dele com Deus. É o contato dele com Deus, que não está bom a intimidade. Aí, com essa subversão, ele procura quem? Procura cultuar alguma coisa. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. Não existe negócio de ateísmo. Vou falar agora categoricamente. Não existe negócio de ateísmo. O ser humano sempre vai cultuar alguma coisa. Seja um astro do rock, seja ciência, seja um político, né? Vocês repararam, assim, desde a época que não existia, vamos falar, a gente tá falando de cristianismo, o ser humano já se punha alguém além dele mesmo. No politeísmo é a razão pura e simples disso. É alguém além dele mesmo, a explicação da natureza através de algum deus, né? Dos deuses, né, que é o Poseidon, né, é o Zeus que faz lá os raios. Então, essa pressuposição de algo além de nós mesmos já pressupõe que, sim, para ter esse apetite deve existir alguma coisa, como diz Mário Ferreira dos Santos, né, na filosofia concreta. Alguma coisa há. Né? Isso a gente pode chamar de Deus, mas alguma coisa há. Entende? Está muito evidente. Senão você cria uma metafé, né? Sendo ateu. Tudo veio do acaso. Tudo veio do acaso e acreditar que tudo veio do acaso é como pegar um monte de pedaços de quebra-cabeça e jogar pro ar.
e falar assim, esse quebra-cabeça vai montar perfeitamente. Qual o nome desse quebra-cabeça? Universo. Nós estamos tão longe, não estamos nem tão perto do Sol, nem tão longe, de modo que haja vida humana, oxigênio. Você vê que tudo do acaso, cara. Né? Que É o perfeito. cálculo de probabilidade, né? Que o Ale, a gente já conversou sobre isso, né? Não é nem o universo, é aquilo que eu consigo captar do universo, né? Porque se o ponto de partida é você, tipo, a sua base sensorial é limitada. Eu consigo perceber as coisas que estão na minha frente aqui. Eu não consigo perceber as coisas que estão na frente na casa de vocês, né? Então, assim, realmente é uma forma de escala de percepção da verdade totalmente limitada. A gente trocou a possibilidade de buscar a realidade por esse tipo de percepção que limita todo mundo a todo momento. Isso que o Cleison falou muito interessante, né? Tipo assim, não sentiria sede, gente, se não existisse água. A gente não ia sentir sede se não existisse água. Você me lembrou o que a C.S. Lewis fala no livro do Cristianismo Puro e Simples. É o seguinte, olha, existe a fome. Ok, o que tem para substituir a fome? Comer. Para ficar saciado. Existe, portanto, o desejo sexual. O que eu faço? Faço sexo, fico saciado. Né? Existe, então, esse apetite do ser humano de criar algo além dele mesmo. O que pode existir? Aí o ateu vai dizer, o acaso. É meio bizarro, né? Você vai ter que confessar sendo ateu ou não, né? De que existe uma meta-fé nisso, né? Além de uma fé, mais do que as pessoas que acreditam em Deus, né? As pessoas que acreditam em Deus são mais simples que você. Você tem uma fé muito mais cega, né? Do que qualquer dogma estipulado, né? Entendeu? Mas é isso que a Ana falou, a cidade dos homens e a cidade de Deus. É isso de mesmo. Santo Agostinho. A cidade dos homens, só não é de São Tomás, Ana, é de Santo Agostinho, mas a cidade dos homens é o quê? É uma cidade antropocêntrica, né, que se baseia no amor do homem por ele mesmo, né, como fala Santo Agostinho, né, e que parte o quê? Parte da perspectiva da construção dessa cidade do próprio homem, né. E a cidade de Deus, como diria Santo Agostinho, é a cidade que se baseia no amor do homem pelo próprio Deus, né, e parte da perspectiva de construção do que? Buscando a Deus, né? Buscando a Deus. Por que a gente está falando aqui de Deus, né? Não sei se vocês repararam nisso, mas é um pouco difícil falar de ser humano enquanto isso não fala um pouco também de algo que transcende o ser humano. Então, assim, quando a gente fala de teocentrismo e antropocentrismo, né? Vocês repararam que numa época teocêntrica, né? Teo, né? Vem de Deus, né? Vocês repararam que numa época começa... É um esforço compreender esse ente chamado Deus, e por consequência, quem é Deus? Ele está fazendo um esforço para compreender e tudo mais. Você quer compreender o restante também, a sua criação. Isso que a gente está vendo é o contrário de hoje em dia. As pessoas não querem mais compreender a entidade das coisas. Você entende? Estou até sendo redundante para ver se vocês entendem, né? A entidade das coisas não é subir para cima, né? Mas vocês entenderam. As pessoas não estão mais querendo fazer esse esforço. Por quê? Porque tudo que importa é a minha percepção pessoal, a minha opinião. E depois reclamam que não dá para construir uma sociedade com esse modelo. Claro, Exato. Claro, não dá, é impossível. Se você se fecha no seu projeto antropocêntrico, sem ter o mínimo de respeito pelas coisas que estão fora de você, que não dependem de você, como é que você vai respeitar a opinião do outro? Como é que você vai respeitar o outro como um cidadão que tem direitos? Né? É impossível você construir uma sociedade como essa. Por isso que Santo Agostinho fala o quê? Que a base da sociedade é o amor ao próximo. Eu até expando um pouquinho o que Santo Agostinho fala, porque eu acho que não é só o amor ao próximo. A base da sociedade é realmente o amor à realidade, entendeu? É você entender que o próximo, ele faz parte da realidade e entender que ele não depende de você, ele não depende das suas opiniões. Mas né? é difícil para um professor que está estudando de universidade chegar à conclusão assim, tá, o que é realidade? Porque assim, a realidade está muito atrelada na cabeça dele, na percepção subjetiva que ele tem sobre as coisas. Então a gente tem que, de alguma forma aqui, né, tentar desconstruir, logicamente, pelo menos, usar as mesmas ferramentas que os modernistas usam para tentar desconstruir esse paralogismo. Né? Vou tentar usar uma palavra melhor, mas não me veio na cabeça, veio essa, né? Uma palavra meio técnica. Né? O que é um paralogismo? É uma lógica torta. Né? Então, assim, verdade é relativa? Você entende que isso é um paralogismo? Né? Se você falar assim, não, verdade é relativa, você não consegue compreender que você está se contradizendo? Porque a pessoa é destruída ao afirmar isso com uma pergunta só. A pessoa fala assim, é verdade relativa, professor? Tá, é verdade relativa. Tem certeza? Se ele falar que sim, se cai numa contradição. Se disser que não, então por que tá me dizendo isso? Essa frase que você falou, ela é absoluta ou relativa, né? Porque se a verdade é relativa, também essa frase é relativa, né? Então, assim, até o Chesterton brinca com isso, né? É verdade relativa em relação ao quê, né? Que ele fala assim, tá, relativo ao quê, né?
E também, assim, isso é só um sintoma, né? A gente já pode começar a adentrar falando das consequências psicológicas, né, que dá nisso, né? Abraçar essa modernidade, né, no sentido filosófico da coisa, né? Mas assim, para e pensa, se é verdade relativa, tá, então por que existe a Constituição? Por que existem leis? Né? Tudo depende de uma percepção própria de como eu estou reagindo diante dessa lei, ou até do professor, do exemplo do professor, porque quem dirá que não existe a resposta certa para eu ganhar a nota? Exato. Porque assim, não, mas essa aí é a sua opinião, entendeu? Você está tendo, professor, você está tendo a percepção errada da minha resposta, que eu estou dando aqui de modo, né, como é que fala, né? Não é múltipla escolha, mas é de, como é que fala? Que você escreve? Esqueci já o nome da palavra. Discursivo. Discursivo, esse mesmo, né? Não, escrevi aqui de um modo, né, como o senhor não está conseguindo visualizar, você está delimitado, né? Isso tudo, assim, é um sintoma falar que beleza é relativa, né, que a moral é relativa, né? Tem seus culpados, né, que utilizaram, assim. Pode falar. Deixa eu perguntar, qual é o nome do rapaz aí, que eu esqueci o nome dele? Matheus, né? Ele é formado ele é mestre, como é que é? Direito, é? Eu sou formado em Direito. Certo. Deixa eu te perguntar, cara, tu vê esses elementos dentro da Constituição de 88, por exemplo? Elementos que você fala, tipo o quê? Elementos de... Modernidade? Relativização, essa certa decadência, certo? Porque se tu fala que a verdade é relativa, então tu acredita, por exemplo, a Constituição de 88, ela relativiza alguns desses aspectos que tu abordou agora? Ela relativiza o conceito de bem, né? Porque quando você coloca que o Estado é laico, né? Que o Estado ele não assume matéria de preferência em matéria de religião, ele está falando o quê? Que o bem e o mal, ele independe da religião, né? Sendo que, na verdade, se você for analisar antropologicamente a humanidade, bem e mal sempre foram elementos religiosos, né? Não é impossível você falar de bem e mal sem você recorrer a alguma espécie de história ou enredo religioso. Então, a Constituição de 88, ela bebe do laicismo. E o laicismo é o quê? É a relativização do bem e do mal, no sentido deles não dependerem de religião alguma, como se o bem e mal fosse uma matéria estritamente civil e autoevidente, que pudesse ter natureza e repercussão apenas civil, secular. Tipo assim, o que é bem e mal... Pode falar. Eu entendi, mas assim, deixa eu te perguntar algo. Tu acredita que esse processo no Brasil já foi muito antes? Porque, assim, a gente teve Benjamin Constant, deu um golpe na monarquia, né, o golpe de 89, e já dentro dessa primeira Constituição que a gente já teve a separação entre igreja e Estado, por exemplo, no Estado laico, por exemplo. Tu acredita que tudo essa bagagem ruim que permeou, né, o mundo, já no Brasil já entrou, assim, precocemente já? Porque, assim, até a Constituição de 24, né, com o Dom Pedro II, você tinha certos elementos ali que você podia encaixar, ele não aconteceu essa ruptura, tanto que, eu não me lembro quem foi, que falou a definição da modernidade, no começo da aula, que ele falou que modernidade podia dizer ruptura, né? Essa ruptura, trazendo para o universo jurídico, que é teu antro, né? Tu já vê ali, a partir da primeira Constituição da República, já viria sim. Por quê? Porque a ruptura, como o elemento caracterizou da modernidade, ela se faz presente na primeira Constituição republicana, quando ela rompe com o quê? Com a ordem que vem anterior a ela, né? Que seria a monarquia. Exatamente. Né? Então, pronto. Então, se você tem esse elemento de ruptura, você tem um elemento moderno inserido aí. Ou seja, as coisas não vão mais girar ao redor do rei, vão girar ao redor do quê? Do povo. Só que, se você for parar para analisar essa perspectiva, você vai chegar à seguinte conclusão. O rei, ele é uma pessoa como eu e você. Se ele é uma pessoa como eu e você, ele é uma pessoa determinada. A gente sabe onde o rei está, a gente sabe o que o rei come, a gente sabe o que o rei veste, a gente sabe que horas o rei dorme. Mas o povo, ele é totalmente oposto disso. Por que ele é oposto disso? Porque ele é uma massa amorfa. O povo, ele não tem forma. Metonímia. É metonímia pura. Então, assim, você vê, mediante essa perspectiva, principalmente aí trazendo para a Constituição de hoje, ali, o primeiro artigo que fala que o poder emana do povo, cara, isso é subversão pura. Por quê? Porque o poder, ele só pode emanar de um ente determinado. Entendeu?
o poder, ele não é indeterminado. O povo, ele é indeterminado. Então, portanto, o poder ele não pode emanar do povo. Jamais. É tipo assim, pega aí o povo, deixa eu palpar o povo. Não existe. Não É uma metonímia, é só uma palavra, né? Não existe, Então, justamente. assim, como não é uma coisa determinada, né, do indivíduo, então fica uma coisa um tanto quanto difícil, né, de tentar, de alguma forma, trazer essa explicação, né? Isso aí, ou seja, é o DNA daquela discussão que a gente está tendo. Enquanto o rei, ele é um ente real, ele é uma coisa que independe do nosso gostar, da nossa opinião sobre ele existe. O povo não. O povo, ele é uma construção lógica daquilo que nós fazemos e daquilo que a gente colocar na lei que é povo. Entendeu? Por exemplo, para a lei hoje, indígena não é povo. Tá entendendo? Indígena não entra nessa classificação. O indígena ele é protegido, ele é respeitado, mas ele não entra na classificação do povo como cidadão brasileiro. Tá entendendo? É mais ou menos essa perspectiva aí. Se vocês repararem bem, tem um ponto em comum que a gente está falando, né? Quando a gente fala que a gente ouve, né, que verdade é relativa, moral é relativa, beleza é relativa, tudo se parte de um só ponto de partida, que é a alegação de que é uma construção. De quê? De quem? De uma sociedade, do povo. Então, assim, fica uma coisa meramente, de novo, antropocêntrica, como se nós determinássemos o nosso futuro. A gente não tivesse um sustento imprevisível, né, da vida. Tem hoje a gente a rodo ensinando a ganhar dinheiro como se fosse um passo a passo, né? Não sei se vocês repararam nisso. Então, assim, é como se fosse a gente tem controle do nosso destino, quando que a gente vai morrer, da nossa própria saúde. Isso é neurótico, cara. O que é neurose? A neurose é uma mentira que você conta para si mesmo e esqueceu. Definição do Alfredo César Miller, né? Que ele fala assim, olha, definição ótima, né? O que é uma neurose? Uma mentira que você contou para si mesmo e esqueceu que aquilo era uma mentira. Então, assim, qual é a mentira que a gente conta para si mesmo? Que a gente tem controle da nossa própria vida. Cara, se eu for ali fora, qual o controle que eu tenho que um carro pode ou não me bater porque tem alguém embriagado ou com sono? Se você parar para perceber, nenhum. Que controle eu tenho que amanhã eu vou acordar tudo bem e não vou morrer durante o dormindo? Pode ter algum ataque fulminante, sei lá, às vezes eu tô bem aqui com a saúde, quando você vê, pô, morri, acabou. Quantos vocês não conhecem pessoas que estavam bom de saúde, daqui a pouco do nada, da noite pro dia, ficou ruim? Você quer ver uma frase muito boa que define a essência dessa ruptura e dessa nova guinada que a gente tem com modernidade? É aquela frase do Karl Marx, que ele fala que os filósofos do passado tentaram entender o mundo e agora não. O filósofo moderno, ele não quer entender o mundo, ele quer transformá-lo. Tá entendendo? Essa frase é o quê? É a essência, transformar a realidade. DNA moderno, tá? Então, assim, a modernidade, ela é um fenômeno multifacetado. Tem tudo isso que vocês abordaram no início da discussão, o aspecto tecnológico, o aspecto de bem-estar social, o aspecto de desenvolvimento da ciência, tá? Isso é inegável, isso é bom, tá? Mas o que a gente tem que sempre ressaltar, o que a gente tem que sempre combater é o quê? É esse aspecto deletério, esse aspecto maléfico da modernidade, né? Esse aspecto que, infelizmente, coloca em risco a sociedade como um todo, porque se a verdade ela é relativa e ela não é uma percepção, ela não é fenômeno de percepção, mas ela é uma espécie de construção, pô, então para que tantas leis, né? Para que tantos órgãos? Para que a gente punir quem mata, quem rouba, né? Porque isso tudo não passa de construção social, né? Então, assim, numa sociedade pode ser permitido, na outra pode não ser, e tá tudo bem, como eles falam. E tá tudo bem, tudo é relativo. Na sociedade, tipo, é natural o pai vilipendiar a filha, ou dar ela para ter relação antes dos 13 anos com outro cara. Isso é relativo, isso é convenção social, tá entendendo? Vocês percebem? E como isso alimenta, né? Alimenta esse tipo de narrativo, né? Eles não percebem que é aquela cobra que vocês vivem falando, né, do taoísmo, né? Qual é o nome daquela cobra? Come para pro rabo. É autodestrutivo, né? Você, aí eu tô te perguntando, que, tipo assim, tu pode ver que, tipo assim, em outros países, isso demorou um certo tempo para se intensificar, né? Aqui não, assim, tu já tem isso desde a primeira Constituição da República. Porque aqui é o eco. Que é o eco dos outros países. Aqui é terceiro mundo, entendeu? Você não reparou isso ainda, né? Aqui vem tudo que vem lá, de lá bom, ruim, vem com certo retardo para cá.
Aqui é um eco só, a gente não tem quase autenticidade nenhuma, infelizmente. Tentamos ter na literatura, no século XIX, você vê um esforço de uma identidade brasileira, lá com José de Alencar, né, ele escreveu o Guarani, tentando toda uma identidade, né, brasileira mesmo, né, coisa, a gente vê escritor, mas assim, a gente é um povo pouco não, é antropocêntrico, não, é antropofágico. Não sei se você reparou, mas a gente come os nossos próprios, assim, de maneira literal isso aconteceu, né, como nossos próprios contemporâneos, né, ou seja, tem alguém que é um gigante, eu vou abafar esse gigante. Por quê? Primeiro, inveja e mesquinharia. Tem um, sei lá, Mário Ferreira dos Santos. Mas ele não era professor universitário, então academicamente ele é um merda, não vamos nem falar dele. Tem o Olavo. Não, mas ele é guru. Né? Ele achou, entendeu? Sempre arruma um defeito. É um povo que não, olha para o lado, não consegue ver uma coisa boa que a gente mesmo criou. Ninguém odeia mais o brasileiro que a gente mesmo. Não sei se você reparou, ninguém é tão crítico contra os brasileiros quanto nós mesmos. Né? Entendeu? Isso é antropofagia pura. Entendeu? Por isso que a gente não vai para frente nunca, a gente não tem alguma autenticidade, alguma autonomia. A gente fica copiando dos outros. Mas tu acredita que isso foi um processo de falha na catequização do Brasil? Não entendi. A caracterização do quê? Assim, porque no começo do Brasil, né, teve a tentativa de catequização, né? E, tipo assim, aqui isso nunca foi muito bom, tá entendendo? Tipo assim, o Dom Pedro II mandou prender Dom Vital e Dom Macedo, por exemplo. Então, acredito, por exemplo, que a Igreja Católica, nesse processo de civilização mesmo no Brasil, falhou? Não. Quando a gente fala de Igreja Católica, tem um aspecto, né, material, né, que a instituição que tem as suas falhas tem a instituição formal, que seria a infalível, né? Que é o corpo de Cristo. Né? De princípio. Mas eu entendi o que você quis dizer. Não é que falhou, cara, não é que falhou. É que, infelizmente, o Brasil, ele por não ter identidade intelectual própria, ele, é aquilo que o Klaus falou, ele acompanha os movimentos intelectuais que vêm de fora. Então, assim, a Igreja Católica não falhou no Brasil. O Brasil é o cu do mundo, tá entendendo? A Igreja Católica falhou lá no século XVI, quando apareceu o tal do René Descartes e começou a querer bifurcacionar toda a filosofia, falar que existe res cogitans e res existência, e não apareceu um intelectual católico para falar, não, isso aqui é loucura. Se você seguir esse tipo de raciocínio aqui, lá na frente a gente vai desaguar nisso, ideologia de gênero, guerra, laicismo, tá entendendo? Era isso, a Igreja Católica falhou nesse momento e continua falhando até hoje, porque a gente jamais vai conseguir voltar a garantir a hegemonia dessa perspectiva grega e católica sem recuperar o quê? A cosmovisão cristã. Quantos amigos de vocês, familiares seus, se perguntam quando se levantam dia a dia, para onde eu vou se eu morrer hoje? Tá entendendo? Quantos amigos ou familiares seus se perguntam, caramba, quando eu me confessei a última vez, tá entendendo? Gente, isso era uma pergunta que qualquer camponês da Idade Média se fazia, assim, tranquilamente, diariamente. O pior camponês da Idade Média, se brincar, fazia essa pergunta assim semanalmente. Pô, a religião, né, Klaus, fazia parte do dia a dia deles de uma forma que era impossível separar uma coisa da outra. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem que lembrar o seguinte: quem que fundou o Brasil? Que grupo de pessoas fundaram o Brasil? Não foi só o catolicismo, se vocês repararem bem. Quem fundou o Brasil mesmo foram maçons, militares, e aí vem um pouco do catolicismo, né? O que foi o primeiro ato que foi feito após, né, os portugueses virem para aqui? A missa, né? Mas assim, vamos pegar uma breve só análise disso. Vamos botar o Japão, que é um país budista. Quantos santos existem no Japão? E quantos santos existem no Brasil com mais de 500 anos de existência? Vocês estão entendendo? Bota lá na minha balança. Tem mais santo no Japão do que no Brasil, cara. Você consegue contar no dedo aqui, é Frei Galvão. Entendeu? Aí vai dar aí. Lembra? Lúcia, né? A irmã Dulce, São Janchieta, que não nasceu no Brasil. Irmã Dulce, Frei Damião. Irmã Dulce, acho que é beata, se não me engano. Frei Damião também. Frei Damião? Frei Damião, dá pra contar no dedo, entendeu? Lá no Japão, pesquisa no Google, não precisa acreditar não, já tem, acho que você tá na casa das centenas. Como é que um país que foi fundado, o primeiro ato foi a missa, ao mesmo tempo não tem o catolicismo enraizado? Bem,
significante, falhou quanto isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando tudo deu errado politicamente aí, o pessoal da direita entrou em pânico e tudo mais, quem eles procuraram? Foi a instituição católica ou foi os militares para tentar salvar o país? Vocês estão entendendo? A gente está num momento que, assim, se vocês repararam, mas o catolicismo nunca foi verdadeiramente praticado, nenhuma religião realmente foi praticada no Brasil. Alguém que chega e fala para você, sou católico e budista, católico e umbandista, católico e espírita, esse simplesmente está dizendo o seguinte, não sou um nem outro. Não pratico nenhum nem outro, eu faço um self-service aqui, entendeu? Então, assim, vamos para a gente não se delongar, né? Falar sobre as consequências psicológicas, né? Como é que a psicologia... O Cleison fez uma pergunta, é muito boa. Tem o Cleison que ele perguntou assim, como é que a psicologia moderna prejudica nesse cenário? Você quer falar um pouco? Então vamos lá. A psicologia moderna, ela nasce com Sigmund Freud, né? E Freud, ele bebe muito dessa guinada moderna na filosofia, né? Principalmente Freud, ele bebe de duas pessoas, né? Dois filósofos especiais. Primeiramente, Kant, né? Porque Freud ele vai pegar a psique humana e vai dividir em três partes. A primeira é o id, a segunda é o ego e a terceira é o superego, né? Depois o Klaus pode falar um pouquinho detalhado sobre o que é cada parte dessa. Mas, segundo Freud, o ego, que é a nossa parte consciente, tá? Ela é produto do quê? Do id e do superego, tá? E se você for entender um pouquinho sobre a epistemologia de Kant, percebe que isso tem tudo a ver com a epistemologia de Kant, porque Kant falava que a realidade ela é produto das nossas capacidades mentais, né? Faculdades mentais. Então, Freud pega isso. Então, não é a realidade que ela é produto das nossas capacidades mentais, mas é a nossa percepção como indivíduo, ela é produto desse confronto de ego e superego, né? E ele também bebe de outro filósofo muito, muito importante, que é o Nietzsche, né? O Nietzsche ele vai falar, por exemplo, que a moral dos homens ela é baseada o quê? Na moral dos escravos, né? Ela vai falar que o sistema de moral que existe na sociedade é um sistema de moral que privilegia os mais fracos em detrimento dos mais fortes, né? E aí ele vai falar que todo trabalho de construção social se baseia no quê? Na supressão do id, né? O id é a parte mais animal do ser humano, né? Então, assim, enquanto o superego é a parte que visa o quê? Os princípios que regem a sociedade, que limitam o id, enfim. Então, o Freud ele vai falar que todo trauma, toda neurose vai resultar desse trabalho de supressão, né? Conforme Nietzsche falava, né? Então, a filosofia moderna, ela emerge dessa perspectiva da modernidade de ruptura, de briga com a realidade, né? E se o homem ele briga com a realidade, ele se tranca dentro de si. E como ele se tranca dentro de si, ele produz suas próprias neuroses, né? E aí emerge Freud com todo esse aparato psíquico, né? Tentando explicar esses dilemas. E aí, Klaus, você quer... Sem sombra de dúvida, a pergunta do Luiz aqui, o Freud levou a sério Nietzsche. Olha, vou te contar uma coisa, vamos lá. Vou usar a frase do Augusto Conte, que é muito boa, né? Que a vida dos vivos, ela é governada pelos filósofos mortos. Então, assim, não adianta você falar assim, Luiz, não, eu odeio Nietzsche, não sou influenciado pelo Nietzsche. Você é assim de alguma forma, né? Conscientemente ou inconscientemente. É igual você falar assim, hoje em dia, a gente eu e a Lei, a gente tava conversando isso, né? Tipo assim, que todo homem ou mulher, hoje, se você nasce depois do século XIX, é de alguma forma feminista. Então, assim, quantas vezes a gente já não viu na escola mesmo, a gente igualando, né, que a mulher, ela pode aguentar o mesmo tipo de pilha que a gente aguenta como ser humano, como homem, né? Tipo assim, a gente fala assim, não vou zoar ela aqui, ela não vai reagir emocionalmente como eu penso, ela vai reagir como eu. Ela vai levar na brincadeira, vai dizer o quê? Às vezes ela chega em casa, ela chega chorando, ela acabou com a vida dela, né? Verdade. Porque assim, a emoção da mulher não é a mesma coisa. Igualar os sexos é a maior desigualdade que existe. Porque cada um tem uma perspectiva diferente, cada um tem uma demanda diferente. Espiritualmente, intelectualmente, entendeu? Aí mesmo que você falou aí, né, que o Freud foi, assim, mesmo se ele não conhecesse Nietzsche, que a gente sabe que ele conheceu, né? Não pessoalmente, mas leu os livros dele e tudo mais, né? Era um admirador dele. Inclusive, ele se achava um niilista, né? Mas ele foi um niilista passivo, que o Nietzsche, né,
no sentido ruim da palavra, Não, né? e ele é uma reação a toda essa vontade moderna de tentar criar a realidade, não é verdade? Uhum. Nietzsche é a reação a isso. Uma das coisas que vai marcar a filosofia de Nietzsche é o quê? O amor fati, né? O amor pelo fato, o amor pelo presente, né? Uhum. Então, Nietzsche falava, cara, esse idealismo absurdo de você tentar deduzir a realidade a partir do homem, esse idealismo absurdo de você pensar no futuro e trocar o presente, Nietzsche vai falar, isso é loucura, isso é a falha do projeto iluminista, tá entendendo? O projeto de tentar dominar a realidade, tentar produzir a realidade. Nietzsche ele vai aparecer como sintoma disso. Então, assim, Nietzsche, você só não leva a sério Nietzsche, principalmente com a capacidade retórica que ele tem, você só não é capaz de levar a sério Nietzsche se você tiver uma boa tradição medieval e uma boa tradição grega clássica, tá entendendo? Porque senão, filho, você vai cair no conto do vigário. Você vai ler Nietzsche e vai falar, porra, é isso mesmo, Deus tá morto, tá ligado? Essa sociedade não vale um peido, pô, isso é tudo estratégia de dominação de um ser humano sobre outro, a gente tem que deixar o homem livre o máximo possível. Isso é Nietzsche, pô. Não existe Isso amor próximo, é uma coisa que ele defende. Amor porque ele fala o seguinte, né? Ele não falou isso, não, Nietzsche, mas tem um romance, né? Que tem o nome do romance, é Quando Nietzsche Chorou, né? E aí tem um momento que ele é atendido na terapia, o próprio Nietzsche aceita uma terapia, né? E ele fala isso pro terapeuta, né? Que ninguém ama as pessoas, a gente ama o desejo. Ao invés de amar o desejado, a gente ama o desejo, né? Então, assim, é aquele negócio que é gostoso, né? De fazer as coisas. Quando acaba esse negócio chamado, que a gente pode nomear aqui de paixão, então acabou o amor. É uma coisa que a gente vê hoje. Por que a pessoa se divorciou? Acabou o amor. Sinônimo de essa cosquinha chamada paixão, né? Que todo adolescente sente, até cachorro sente no cio, entendeu? Tá vendo? Você ama o desejo, você não ama a pessoa desejada. Tá vendo aí a prisão moderna? A gente tá preso dentro do sujeito. Exato. Tá vendo? Preso nós mesmos. Preso dentro de nós mesmos. Fala do aparelho psíquico do Freud, tipo assim... Isso. Vamos falar assim... Vamos falar né? nisso também, na parte das consequências psicológicas, né, também, né? Vamos lá. No cenário que a gente está, de que psicologia, né? Vamos tentar, assim, eu gosto de fazer esse apanhado etimológico, né? O que é psicologia, né? É o estudo da alma. Aí como é que começa o estudo da alma? Negando a alma. Né? Não existe alma, não sei se vocês repararam, mas Freud reduz tudo a questão mental, a questão instintiva, pulsional, né? Então, assim, estudo da alma, beleza, né? Mas a alma, ela já não tem nome de alma. É alguma coisa material que a gente sabe que isso até hoje, academicamente, se caiu por terra, né? Uma questão de falar que a mente é algo material. Até isso já caiu por terra, né? Mas, assim, vamos lá. Num momento, né, em que a gente desconsidera a alma, desconsidera o amor próximo por questões nietzschianas, influenciado ou não, né, que você querendo ou não sabendo, muita gente influenciada por Nietzsche, muita gente influenciada por Kant, muita gente influenciada por Augusto Comte. O que vocês acham que vai dar ao ter uma pessoa que tem alguma autoridade, né? Autoridade até espiritual? Não sei se notaram, mas as pessoas quando têm problemas hoje não procuram sacerdote. Procura um coach, psicólogo, um coach. Tipo assim, não, estou com um problema dentro de casa, né? Você não vai procurar, né, eu tenho um problema dentro de casa com a minha esposa. Você não vai procurar o sacerdote. Você vai procurar o terapeuta de casais, né? Não, estou com algum problema aqui com a minha atenção. Vou procurar o psiquiatra, né? Então, o sacerdote, ele perdeu a sua... importância. A sua postura, que ela era muito global mesmo, as pessoas procuravam para tudo. Procuravam realmente para tudo, tudo. Era do tipo assim, a minha filha aqui, ela tá tendo uns ataques epiléticos, hoje a gente sabe que é epilepsia. Não, leva lá porque é exorcismo, né, para exorcizar pro padre. Era tipo assim, entendeu? Na época não tinha o nome de epilepsia, mas enfim, né, vocês entendendo tudo, qualquer problema era para um sacerdote, era pro o cara lá que eu já esqueci o nome, né, do Rabi, né, era pro pastor, houve um tempo que era assim, hoje não, né? Então, assim, a gente está diante de alguém que é psiquiatra, psicólogo, terapeuta, né, que na maioria das vezes, e aí eu falo na maioria das vezes, porque a psicologia moderna não é toda reduzida ao que eu vou chamar aqui de, compreendo bem, eu vou explicar já, de mecanicismo
né, e reducionismo. Então, o que é esse mecanismo, né, esse reducionismo? Que a gente pode combinar também com determinismo, né? Peguem, por exemplo, toda a obra completa do Freud. Eu tenho aqui, eu não li toda, né? Mas eu sei que tem lá dentro, né? Em muitos dos livros. Uma delas, inclusive, na qual eu li, né? Do Pequeno Hans, quem leu sabe, né? Que eu tô falando que tem psicólogos aqui, né? Que estão assistindo e participando ao vivo. Você vê que ele analisa uma criança de, se não me engano, 6 anos, numa perspectiva psicanalítica e puramente reducionista e determinista. Não, perdão, não é reducionista e determinista, mas é mecanicista, né, e determinista. Como assim, Cláudio? Vamos lá. Toda a psicanálise era mecanicista. Ela vai botar você numa caixinha, falar assim, olha, o teu problema é que você não comeu tua mãe. É basicamente assim. É ou não é assim? Não, estou com, sei lá, estou tendo um cacuete, estou gago, né? Sei lá, estou tendo outra coisa, mas é porque você não comeu tua mãe ainda, entendeu, cara? Ele tá com Ed. É basicamente assim. Parece né? exagero, mas não é não. Mas não, leiam só do Frade que você vê que é isso. Ele analisa, inclusive, o Pequeno Hans, né, com essa perspectiva, que ele estava querendo ter relações com a mãe, enquanto o pai era o repreensor, né, o que é, né, o cara que é a lei, né, que como Deus que repreende, né, na perspectiva do Freud é isso que Deus faz, né, só repreender, passar leis, né, ser moral, né, autoritário. E aí, assim, né, com esse mecanicismo, né, botar tudo numa caixinha, né, ou botar uma pessoa que a pessoa está histérica, ou é neurótica, ou é complexo de Édipo, né, então assim, isso inclusive é comum, se vocês repararam, né, o Mário Ferreira dos Santos foi infectado por isso, que se vocês repararam na filosofia concreta dele, se vocês lerem, é infectada por essa questão do reducionismo, né, do mecanicismo, ele reduz tudo de uma coisa só, né, é o sistema filosófico fechado e universal para eles, né? Como Kant, né? Fala daquela questão do imperativo categórico, que ele para ele é universal, né? Mas basta uma pergunta para ele, ele vai dizer, não, peraí, né? Você bem que queria fazer, não. Né? Tipo aquela do desconstruído do Derrida, né? Fala assim, tudo parece ser desconstruído, menos o que eu tô falando aqui, entendeu? Isso aqui do desconstruído não é impermeável, né? Freud tinha problemas com o pai, estudar a biografia dele, ler a biografia do Freud, Uma Vida, né, do Peter Gay, muito bom, tá? Precisa entender sobre a relação dele com o pai. É até bom, não sei se vocês acompanham aquele canal da Brasil Paralelo. No canal da Brasil Paralelo tem uma espécie de programação chamado A Face Oculta, né? Eu vi esse dele, e aí, bom. Lá tem a face oculta do Freud, cara. É bom. Veja aquilo ali, assim, é uma coisa assim extremamente importante. Interessante, mano. É o quadro mais preferido que eu tenho assim, do canal da Brasil Paralelo, esse negócio de face oculta. Tá no YouTube, só você botar aí. Tá de graça. Aí, assim, tem essa questão do mecanismo, beleza. Aí tem outra parte também, né? Não sei se vocês repararam, mas dentro da psicanálise tem essa questão muito determinista, não, que vai acontecer isso, né? Ou seja, eu vou, para curar a histeria, receitar com masturbação, porque vai acontecer a cura. É porque se o ego ele é produto do id e do superego, naturalmente ele é determinado, pô. Ele é determinado. Né? Porque assim, vamos lá, o que é id, né? Explica pra ele. Vamos lá. Esse id, ego, superego, a gente pode explicar também por outras palavras que as pessoas atrás do Freud, na história, já explicavam, né? Como, por exemplo, vamos nomear aqui de corpo, alma e espírito. Pode explicar id, ego, superego. O id vamos dizer assim, né? O pecado original do corpo. Ele tem uma demanda. Qual é a demanda? Eu quero mentir para me safar de alguma coisa. Para facilitar minha vida, vou mentir. Mas aí tem a cobrança do ego. Mas isso aqui é errado, né? Eu acho que eu não deveria fazer isso. E o superego, ele fala assim, não, mas a sociedade fala, aqui a gente está raciocinando como Freud, né? A sociedade fala que é melhor, a Igreja Católica fala que é melhor eu não mentir, porque eu vou condenando a minha alma. Então, é uma cobrança, né, de um efeito dominó, né, que até então o Freud enxergava isso como repreensão do seu verdadeiro eu. Qual é o verdadeiro eu? É o eu amor fati. Eu querer mesmo fazer o que eu tenho desejo e pronto, entendeu? Sem repreender nada. Eu ser livre pensador,
né? Do século XIX, fazendo A vontade de poder. É vontade de poder, né? Então, assim, é um apelo ao materialismo e ao hedonismo. É o famoso, de novo, recaindo na mesma coisa, é a filáusia. É o ser humano se cegando a si mesmo, né? Pegando, assim, a questão das leis universais, das leis vitais, falando assim, não, eu vou fazer minhas próprias regras. Foi o que Lúcifer quis fazer, né? Falando assim, não, eu não quero servir nenhum ser humano. Vou fazer minhas próprias regras aqui, meu próprio bando, minha própria legião, e aí, vamos lá, né? Essa questão do ego supremo, acho que ficou bem explicado, né? Ou falta mais alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. Tá meio confuso? Se tiver confuso, me fala aí, né? É até bom vocês... Que eu usei exemplos para explicar, né? É até bom vocês interagirem se tiverem alguma dúvida, mas é isso, a psicologia moderna ela é fruto desse projeto de ruptura da modernidade, né? Porque se o homem, ele, naturalmente, ele se tranca dentro dele mesmo e nega a realidade, ele vai começar a ser acometido por uma série de neuroses, né? E aí você precisa desenvolver um ramo da medicina, né, específica para isso, que é a psicologia moderna, né, para começar a interpretar essas neuroses, para começar a entender como é que entender que essas neuroses elas são frutos de relacionamentos mal resolvidos, de impulsos reprimidos, né? Ou seja, a filosofia, a psicologia moderna se traduz nisso, essa tentativa de solucionar um dos sintomas da qual essa ruptura com a modernidade aconteceu. Aí, mas depois, por que eu falo que é modernidade, né? Não é uma coisa por toda ruim, principalmente na psicologia, né? Porque tem gente que está indo contra essa corrente. A gente tem Rudolf Allers, né? Viktor Frankl, né? Tem o Alfred Adler, que já brigava naquela época com Freud, né? O Viktor Frankl, por exemplo, ele é um psicanalista, e a gente tem que entender que a psicanálise é o tipo marxismo, né, Klaus? É um saco de gato, onde as pessoas algumas vezes não se entendem ali dentro. Tem até várias pessoas que, não erradamente, não erroneamente, colocam o Freud com o marxismo, né? Freud marxismo, né? Marxismo freudiano, como é que é? Tem um termo para isso. Que é esqueci até o nome do psiquiatra, enfim. Mas o Viktor Frankl, por exemplo, ele parte de uma perspectiva psicanalista, mas a terapia do Viktor Frankl, ela visa restaurar no ser humano que é a busca do sentido, né? Então, se para Freud todas as neuroses são frutos de impulsos reprimidos, né? Para Frankl, a principal neurose do ser humano é a carência de sentido. E para você se conectar e ter sentido na vida novamente, você tem que buscar uma abordagem psicanalítica que faça com que o ser humano tenha de novo uma espécie de ligação e olhos para a realidade, para aquilo que cerca ele. Não é verdade, Klaus? A escola do Viktor Frankl, se vocês repararem bem, aí eu já estou falando mais para a gente que entende, né? Não é o meu ideal, eu gosto de falar com os dois públicos, né? O pessoal que entende bulhufas, né? Podemos chamar de plebe, né? Uhum. E com a elite, né? De pessoal que já entende, já está por dentro do assunto, né? Eu gosto de falar com o seu Zé e a Dona Maria juntamente com o bacharel em alguma coisa, né? Para entender sobre o assunto. Mas entendam o seguinte, né? O que a gente está falando aqui, por que isso permeia vocês, né, de alguma forma? Porque, querendo ou não, a gente está sendo governado por essas pessoas, com essa mentalidade. As nossas atitudes estão sendo governadas por essas autoridades, né? Que a gente chama de filósofos, psicólogos, né? Por isso que é interessante a gente saber disso, para não ficar mais refém. Porque a partir do momento que tem retomada de consciência, você consegue se cobrar, entendeu? De pensar assim, não, né, não vou me pautar como se a moral fosse relativa. Não vou chegar a ter um atendimento com um psicanalista sabendo que a ala dele é mais freudiana, no tipo assim, vai se masturbar que eu comer sua mãe que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Uma coisa tipo assim, cara, né? Você começa a combater, fica mais esperto, né? Essa retomada de consciência é muito importante. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quem não tem conhecimento é dominado por quem tem. Não é verdade isso. Você não tem conhecimento de alguma coisa, você é dominado por quem tem. Qualquer área da vida é assim, entendeu? Profissão, né? De estudo ou não, né? Então, assim, se você vê lá, essa pessoa que tem mais experiência em gerência, e você é subgerente, pô, você fica um pouco ali, será que eu vou saber mesmo como é que é o gerente? Vou aprender com aquele cara que deve saber mais, né? Você fica meio que refém dele, né? Dominado por uma pessoa que sabe mais do que você, ou que você... Por exemplo, eu fui dominado em algum momento
por experiência que eu não tive. Por exemplo, meus avós, né, têm experiência mais de vida. Coisa simples, né? Ou seja, eles tiveram a oportunidade, meu avô, por exemplo, a consertar coisas que até então eu nunca consertei. Não sei como é que consertar um ar-condicionado, entendeu? Teria que recorrer a ele, né? Então, por isso que é interessante vocês tentarem ter esse esforço, né? De adequar o intelecto de vocês às coisas, né? Porque senão vocês ficam refém, beleza? Mas, voltando assim, o assunto, já para encaminhar para o final, né? Que a gente já tem, acho que umas 2 horinhas de aula, né? Quais consequências psicológicas para tudo que a gente comentou aqui, né? No mundo moderno? O que vocês estão vendo aí, estatisticamente? Crise absurda de pessoas com ansiedade, todo mundo procurando ansiolíticos, refém de tarja pretas. Crise de comunicação, crise de sentido, né? Naturalmente, se a realidade não faz sentido, eu não preciso entender o outro, porque o outro é uma coisa exterior a mim, né? Na verdade, o outro tem que se curvar às minhas vontades e a forma como eu enxergo o mundo, né? Naturalmente também, se a realidade ela não faz sentido, eu vou começar a ter uma espécie de distúrbio temporal e criar ansiedade, né? Por quê? Porque o futuro é uma coisa que realmente não está caracterizado, não está materializado, então eu não preciso me preocupar com isso. E quando o futuro chega, e naturalmente ele cobra uma conta sua, da sua falta de organização, da sua falta de preparação, você começa a se achar vítima, você começa a achar que a culpa é dos outros, você começa a achar que você é alguém que não merece estar passando por aquilo, né? Então, essas implicações psicológicas, elas se resumem a esses tipos de cenário, né? Um cenário onde você não consegue mais viver de maneira civilizada, porque você não respeita o outro, e um cenário onde você sequer consegue mais ser maestro, ser o verdadeiro protagonista da sua vida, porque você vai se colocar sempre como uma pessoa vitimista, né? Uma pessoa que é produto de coisas que não estão ao seu alcance, né? Que eu vou ler o que a Thalita falou. No meu trabalho, tem 2 psicólogas que seguem essa linha mais relativista, e as mesmas fazem uso de remédios de tarja preta. É uma realidade, infelizmente. Pois é gente doente curando de outras pessoas doentes. É um nutricionista gordo, né? É a fisioterapeuta que tem problema de coluna, entendeu? Porque fica muito tempo curvada e não cuida de si mesmo, entendeu? É essa inversão que a gente vai encontrar nos dias de hoje se a gente simplesmente não pegar e levar a sério essa questão de que existe uma realidade, existe um ponto comum, existe uma coisa, né? Porque imagina o drama existencial de você falar, por exemplo, de maneira psicológica, até, que os gêneros, por exemplo, eles são construídos. Aí você fala, não, homem e mulher, não tem diferença. Assim, são coisas construídas, são convenções sociais. O menino pode usar rosa, assim como menina pode usar azul, assim como menina pode ter barba, ter um monte de pelo, que tá tudo certo, assim como o homem pode se sentir mulher e uma mulher se sentir homem. Isso não tem problema, isso é tudo convenção social, isso é coisa do passado tradicional. Aí você defende isso, aí você entra no banheiro feminino e é estuprada por um homem que se sente mulher naquele momento lá. Você percebe a consequência daquilo que você vai falar pra você, não, meu gênero tá fluido naquele dia. Meu gênero tá fluido. Cara, você entra num vazio existencial absurdo, sabe por quê? Você, de um lado, tem um discurso que você, teoricamente, acredita. Não, homem e mulher não existe, é uma construção social, blá, 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 blá. Do outro lado, tem um fato. Esse fato, você não concorda com ele, esse fato, você foi vítima dele, esse fato, você tá puta, você quer matar o cara, tá ligado? Mas, cara, ele é uma consequência daquilo que você acredita. Ele é uma consequência de toda essa ruptura moderna que teve lá atrás, tá entendendo? E agora você está pagando o preço das ideias e dos princípios que você defende. Isso gera um vazio existencial absurdo na pessoa, tá entendendo? Isso gera uma repercussão psicológica bizarra na pessoa. Sabe por quê? Você pode negar a realidade o quanto você queira, mas uma hora ela vai se vingar de você. Uma hora você vai pagar a conta. Você pode entrar num zoológico e ver um leão numa jaula e falar, não, isso aqui não é um leão, isso aqui é um gatinho, né? Entra na jaula, vê o que acontece, vê se o gatinho ele mia alto, tá entendendo? É isso. Isso é a principal consequência psicológica do projeto moderno. E Nietzsche é uma consequência disso também, tá? É um sintoma disso. É um sintoma, a modernidade, essa modernidade relativista, é um sintoma desse projeto moderno de ruptura. Tá? Eu vou ler o que o Luiz falou aqui, que o pessoal no YouTube não tá lendo. É uma bela de uma dissonância cognitiva, né?
Ele falou que, pois é exatamente isso que a gente está explicando na prática, né? É total a desconexão do ser humano com a realidade concreta. Então, assim, ele já começa a questionar até a própria existência em dado momento. Pode falar, Lê. Klaus, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Tu acredita que aconteceu que, tipo assim, alguns agentes intensificaram isso, por exemplo? Eu não sei se tu conhece, tem um cara chamado Yuri Bezmenov, né? E O tem nome até do cara? Yuri Bezmenov. Acho que eu vou falar. Pronto. Pode falar. Ele explicou, por exemplo, ele explicou, por exemplo, como é que a União Soviética fez, certo, para subverter, né, algumas nações, fazer alguns processos de subversão, tá vendo? Como Sawalinski, por exemplo, fez também. Tu acredita, por exemplo, que essas neuroses e outras coisas que aconteceram, em certa medida, foram feitas por alguns agentes revolucionários, por exemplo? Tipo assim, eu acredito que a revolução sexual, por exemplo, ela ajudou a construir certas neuroses Uhum. ou certos problemas, né, que existem alguns problemas mentais mesmo, em algumas pessoas. Tu acredita que, em alguma medida, ou em grande medida, ou se não a maior parte, foi feito por esses agentes? Você me fala como se fosse planejado, né? Acredito que, em certa medida, sim, porque eu não sei responder isso direito, porque, por exemplo, a gente está falando, sei lá, de Freud, a gente está falando de outros atores que vieram antes, tá entendendo? Uhum. Que podem ter influenciado até a certa medida esses agentes, né? Mas Mas tu a gente, acredita que... quando a gente fala isso, a gente sabe, não sei se ficou evidente isso, ou a gente explicou mal, né? A gente sabe que esses autores, Freud, mas eles não queriam essas consequências que a gente está vendo hoje. Muitos deles não, acho que Freud também acho que não estava nem aí para isso, né? Mas as ideias têm consequências, né? E o Sim, Matheus disse isso, tem até um livro, né, sobre isso. Pode falar, né? Pode sim. falar. E aproveitando essa brecha, né? Essa vulnerabilidade, esses agentes, vendo essa brecha, exploraram essa falha, tipo assim, isso aqui, se eu apertar nisso aqui, eu fizer isso aqui, vai resultar nisso, né? Então, Uhum. esses agentes, por exemplo, como o Sawalinski, viram isso e disseram, acho que vai ser aqui mesmo. Sim, Tome. Aí comendo, né, podemos, então. podemos dizer que temos uns arquitetos, né, que tentaram provocar certas coisas e conseguiram. Isso a gente pode dizer. Vou dar um exemplo prático, no dia a dia. Você vai ver aí na TV, a primeira coisa que você pode ver assistindo na TV é uma propaganda de cerveja. A gente tá bebendo até cerveja aqui, né? O que lembra de cerveja? Lembra mulher seminua, certo? Mas se a gente pegar, tipo assim, 100 anos atrás, mas não tinha mulher seminua por aí, né? Nem no prostíbulo do lado de fora, assim. Era uma roupa até meio mais ajustada, né? Então, assim, você tinha que desnudá-la até lá dentro, né? Então, como é que a gente chegou nesse nível entre que a gente via filmes de 50 anos atrás, você vê assim, 1940, 1950, 1960, até tinha uns filmes assim, de, tipo, a mulher não poderia, tem até aquela brincadeira, né, pessoal, vocês veem em filme, né, mostrar as pernas. Uau, as pernas. Como é que a gente foi parar dentro das pernas, mostrar as pernas, fica praticamente uma nudez, para isso hoje? Isso foi planejado. Tem até um fenômeno psicológico chamado, uma teoria, né, chamada janela de Overton, que é quando a gente tenta provocar uma certa percepção numa sociedade inteira, apenas com mudanças graduais. Então, não sei se vocês repararam, nos filmes eles foram subindo a saia da mulher, de modo que depois foi para uma calça, depois da Revolução, né, industrial, lá naquela questão da Segunda Guerra Mundial, as calças de jeans. Depois a mulher começou a usar shortinho, né, Revolução Sexual, 1968, para que tá assim, né? Então, assim, para esse passo, né, de mulher seminua para mulher que mostrava as pernas, né, assim, o calcanhar, né, era uma coisa assim, uau, né, nudez de mulher em filme, isso foi planejado. Teve arquitetos para isso, né? Teve Eu gente sei. estudando. Teve gente Mas eu estudando. te falo, mas eu te pergunto assim, ainda que esses agentes não fizessem nada, tu acredita que isso seria orgânico? Ah, não. Ah, sim, Ou, não. Não, não seria. Não porque seria. assim, a gente fala por exemplo, eu me esqueci o nome do rapaz aí, dele, Matheus. o Matheus.
O Matheus, ele falou desde o começo que, tipo assim, tinha algumas coisas acontecendo organicamente, por exemplo, lá, sei lá, ver Freud e outros aí, que não tinham, eu acredito que não tinha essa intenção de fazer o mal, mas acabaram fazendo, né? Então, tu acredita que isso, de certa medida, ia ser, mesmo que, assim, não agora, mas, sei lá, no futuro, poderia acontecer, assim, de modo orgânico, ou isso se intensificou em relação a esses agentes, por exemplo, o Yuri Bezmenov explica lá, tá entendendo? E outros agentes, tá entendendo? Ele tá falando. É uma pergunta do tipo, e se não houvesse esses caras? Será Mas que ele tá seria falando como de- estaria hoje? de Entendeu? É cara uma pergunta assim, da nesse sentido. engenharia, do funk, da Anitta, do Por exemplo, PT, no isso exemplo, aí. no exemplo que eu dei, por exemplo, né, da mulher estar semidoente, já ia acontecer de qualquer jeito? É uma pergunta que não tem Não. resposta, né? Por exemplo, Sabe talvez, né? Sabe por que esse tipo de fenômeno é possível? Porque hoje a gente vive um estado, uma cultura hedonista, uma cultura laicizada, uma cultura que não é que matou Deus. É impossível você matar Deus, mas uma cultura que ignorou Deus. E uma cultura que negou toda a cosmovisão simbólica do passado, entendeu? Então, é possível por causa disso. Se não existisse essa corrupção da visão simbólica, se todo dia a pessoa, quando levantasse, perguntasse, pô, se eu morrer hoje, eu vou para onde, tá entendendo? Jamais ia chegar nisso aí. Por quê? Porque ela ia ter uma série de prioridades e princípios que iam guiar as ações dela de maneira diferente, entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, já que a gente vive numa sociedade hedonista, o sexo, ele tá aí, e ele tá aí não é para ser escondido, é para ser mostrado. Daqui a pouco vão ter pessoas que vão estar fazendo sexo em lugares públicos e ninguém vai poder fazer nada. Nesse carnaval do Rio de Janeiro, vai lá na rua. Não, meu filho. Não, isso aí, meu filho, você tanto tá atrasado, porque isso já acontece faz tempo. Por exemplo, agora aqui. Mas Ale, hoje acontece isso, mas se não acontece nada com essa pessoa, é porque o sistema penal aí tá errado. Hoje ainda existe no Código Penal atentado a pudor. Tá? Então tem um tipo penal que você pode usar contra essa pessoa. Eu estou falando que a gente vai chegar num futuro onde a gente sequer vai ter esse tipo penal, e tipo, vai ficar na esfera da opinião mesmo, tá entendendo? Se o cara acha errado trepar no meio da praça ou se não acha, tá entendendo? Pois é, mas sim. Foi abolido o adultério. Antes, adultério era crime, punido pelo Código Civil, pelo Código Penal. Divórcio também, tá entendendo? Eu acho que vai chegar nesse ponto aí. Eu tô entendendo. Tipo assim, ó, por exemplo, a gente, como ele falou, janela de Overton, né? Por exemplo, aqui, vou traçar isso com a área jurídica, por exemplo. O Brasil é considerado um país positivista em relação à bandeira, por exemplo. Você pode relacionar o positivismo com certo legalismo, certo? Assim, ó, é algo legal, então é feito, né? Então, assim, a gente vê o processo de hermenêutica, né, do direito. Você vê, assim, sei lá, jurisprudências e outras coisas, tipo assim, afrouxando e relativizando certas coisas, tá entendendo? De modo que, tipo assim, o positivismo, já para mim, é visto como algo conservador, tá entendendo? Você já vê, assim, ó, atentado ao pudor tem que ser tratado como atentado ao pudor, já do modo legal, tá entendendo? Mas o negócio tá descambando, como o Klaus falou, como fosse a janela de Overton, que vai o processo hermenêutica, jurisprudência, somos outra coisa do tipo, vai, tipo, cagando o pau de modo progressivo, tá entendendo? De modo que, tipo assim, algo que era antigamente, sei lá, na década passada, era visto como progressista e já meio errado, agora já é conservador, tá entendendo? Isso tudo, não acredito que já é um processo orgânico, assim, da merda. Não, pode ser um processo orgânico, no caso pode até complementar depois que eu falar, mas não chegaria nesse nível que estaria, tá entendendo? Porque como a sociedade do passado, ela seria conduzida por outros princípios, não existiria essa possibilidade do banal se tornar normal. Existe a possibilidade do banal se tornar normal numa sociedade que existe um intercâmbio de princípios. Se existe uma degeneração, uma espécie de ruptura de uma geração com outra, e no meio dessa ruptura existe essa troca de princípios, aí você vai começando a degenerar a sociedade, entendeu? É nisso. E aí eu acredito, não sei se o Klaus acredita, acho que sim também, que essa degeneração aconteceu por causa de agentes mal intencionados que promoveram essa degeneração, que acho que é até uma coisa que você falou ali na sua pergunta, entendeu? Sem esses agentes,
sem que promoveram a perda da cosmovisão cristã, dos princípios cristãos, a gente jamais teria chegado no fundo do poço que a gente está hoje. É porque, assim, Entendi. pode falar ali. Pode falar. Não, porque eu tava até perguntando assim, por exemplo, aqui, como a gente estava falando dos agentes, por exemplo, tô citando Sawalinski como exemplo. Se a gente consegue, sei lá, fazer com a sociedade inteira, olhe para o céu e diga que ele é marrom, você vai dizer assim, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer outro tipo de coisa, tá entendendo? Então, por isso que eu estava até perguntando que, tipo assim, se forem esses agentes que criaram essa neurose e essas consequências psicológicas, porque assim, eu acho que é uma violência psicológica você ver determinado tipo de coisas e você não poder falar, tá entendendo? Uhum. Então, teve gente que batalhou para isso acontecer, né? Não quer dizer que tudo é planejado, né? Mas existe coisas planejadas que deram certo. Uma dessas foi o exemplo que eu dei, né? Da objetificação da mulher. Deu certo, né? por exemplo, Deu certo pra eles, né? Eu vou tratar, por exemplo, assim, no ramo jurídico, por exemplo, que é o ramo do Matheus aí. Por exemplo, os princípios da Constituição de 88, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Você vê, tipo assim, que podia ser, em certa medida, assim, uma intenção real, boa, daquele agente que estabeleceu certo princípio jurídico e com o tempo foi, né, cagando o cu do palhaço. E se de um modo orgânico ia acontecer. Olha só, acho que vou te dar vou trazer um exemplo que eu acho que vai te facilitar melhor o raciocínio e para as pessoas que estão assistindo também. Existe uma teoria do Vladimir Lenin, né? Que ele explica a sociedade como se fosse o seguinte: a sociedade é como se fosse uma vara que é fincada numa mesa. Então, você imagina que isso aqui é uma vara, a gente finca numa mesa, onde a gente joga uma força numa certa extremidade, que de tanto ir para um lado, uma hora é necessariamente esse lado, né, ir para o extremo oposto. Assim não é a sociedade, né? Em termos assim, vamos explicar. De um lado era muito extremo na questão da música clássica, o renascentismo, aquela questão. Depois veio o jazz, depois, né, o rock, depois até chegar o funk, né? Então, assim, você reparou que houve um certo extremo de uma coisa mais harmônica, veio uma coisa mais rítmica, que é as músicas modernas hoje tudo é ritmo, não sei se você reparou, né? Eletrônica só tem ritmo, funk só tem ritmo, tudo é batida, né? Rap é ritmo, tudo é na bateria, não sei se você reparou. E aí outra coisa que também vale a pena dizer, né? Na indústria da música, tem muita gente manipulando as suas emoções propositalmente. Leia o livro Música, Inteligência e Personalidade, do Dr. Mindon Hai. Tá lá provando cientificamente, né, que é uma coisa que, assim, houveram arquitetos, digamos assim, da música para provocar um certo sentimento em você. O próprio Platão, na República, já falava que com a música você conseguiria mudar a personalidade dos jovens. Sim. Né? Sim. Então, ele até, nesse livro, ele fala, ele cita Platão em relação a essa parte, né, que você está me falando. O poder da música, porque a música determina o estado da tua alma, tá entendendo? Uhum. Naturalmente, se você tá triste, você não vai querer escutar uma música agitada, você vai querer escutar uma música reflexiva, né? Se você tá feliz, você vai colocar uma música, para deixar você mais feliz ainda, tá entendendo? Então, a música determina o estado da tua alma. Se você quer colocar um bebê para dormir, você coloca uma música de ninar, né? Aí você me pergunta assim, Lê, se você não tivesse existindo esses engenheiros, né, da música, a gente chegaria no mesmo patamar que está hoje? Resposta, não sei, só Deus para saber, né? Entendeu? A gente não tem como falar, e se estaria na merda que está hoje? Assim, olha, aqui é um vale de lágrimas, entendeu? Você não tem que estar pensando nisso, né? E se estaria um mar de maravilhas? Eu acho que podia existir uma Sodoma e Gomorra ali, igual existia no passado. No passado existia Sodoma e Gomorra, existia a Torre de Babel, tá entendendo? Mas não existia um projeto mundial de promoção de valores, e com esse projeto, com dinheiro, com cargo político, tá entendendo? Com um arsenal nuclear na mão, se você não seguir ele vai te perseguir, tá entendendo? Isso só é possível com agentes propositados. Eu acredito que se não existissem esses agentes propositados, o mundo ia seguir mais ou menos aquilo que a lei natural mais ou menos coloca no coração do ser humano, tá entendendo? Ia ter um paganismo aqui, outro ali, ia ter uma sodomia aqui, mas que tipo, ia ser uma insignificância perto da normalidade do mundo. Quando você vê o mal se disseminando
com dinheiro, com organização, com poder, da forma como ele está sendo disseminado, é porque existe uma inteligência e uma série de agentes intencionados por trás, entendeu? O chefe principal, evidentemente, só pode ser Satanás. Com certeza, com certeza. Com Até para certeza. quem não acredita, não, existe algum líder, né? Assim, o Mário que tá chefiando isso tudo, né? Do jeito que tá, pô. Cara, o Max Weber é um sociólogo alemão do início do século XX, ele fala que o homem moderno, ele tem uma patologia que se chama desencantamento pelo mundo. O homem perdeu encantamento pelo mundo. Você já pararam para notar que depressão e ansiedade, e aqui a gente entra nas consequências psicológicas, são doenças totalmente adultas? Eu posso estar falando uma besteira aqui, Cláudio, você pode até me corrigir, mas você vê criança com sintoma de depressão, assim, tipo assim, forte, tipo assim, natureza de existencial, ela pode ficar triste por uma coisa ou outra, mas tipo, a criança ela não fica triste falando, eu não tenho sentido na vida, tá ligado? Não é verdade? É verdade, essa parte do sentido da vida. Isso é uma coisa, é um tipo de depressão exclusivamente adulto. Por quê? Porque o homem, ele perdeu o encantamento pelo mundo, ele perdeu essa visão simbólica do mundo, ele perde a noção de céu e inferno, tá entendendo? Ele perde a noção de vida após a morte. Então, se o ser humano ele não tem essas balizas para pensar, ele se desencanta e naturalmente ele fica o quê? Depressivo, ou ele entra numa loucura total de vou beber, vou comer, vou transar, porque só tem essa vida. São Paulo disse, né? São Paulo disse isso. Então é isso, essa perda da visão simbólica, cara, é a principal mazela que possibilitou o advento da ruptura da modernidade. Entendeu? Por isso que é importantíssimo para esses agentes que promovem o mal, manter a Igreja Católica o quê? Subserviente. Manter a Igreja Católica de mãos atadas. Manter a Igreja Católica, algumas vezes, com um papa fraco. Entendeu? Na frente. Por quê? Porque a única forma de você tentar restabelecer a ordem que tinha anterior é mediante o quê? O restabelecimento da Igreja Católica, ou então de algum outro órgão que traga o imaginário cristão de volta. Entendeu? Tudo bem. Então, por hoje, depois de esgotar um assunto, né? Vamos finalizar por aqui, mas vocês têm alguma coisa para falar? Fechou? Alguma pergunta a mais? O pessoal tá dormindo aí do chat, sei lá. Maria, Thalita, Cauã, Gisele, André. Valeu? Você que tá aqui conosco. Tá show. O pessoal falando aqui que a aula esclareceu muitas coisas, que bom, foi muito proveitoso, show de bola. Bom. Então é isso, pessoal. Olha, qualquer coisa, você está assistindo no YouTube, só clicar o link aí embaixo aí para entrar no grupo e participar das aulas ao vivo no sábado, beleza? Aí a gente se vê na próxima.